Hello, everyone. Welcome to the final day of the 80 Days 2023. We are here for the Careers Day, which is a day that we will address the challenge of HR within the aeronautics, space and defense sectors. We will have today 3 different sessions, okay? The sessions will be in Portuguese, but later on we will have available in the platform, in the event platform, all the sessions with English subtitles, okay? So I just wanted to say thank you very much for being here with us. And without further ado, we will go to the first session, which is Demo Day Finalists, Best Innovative Aerospace and Maritime Ideas, where a lot of teams will present their ideas, their innovative ideas for these sectors. So we will be with you guys in 10 seconds for the start of this session. Thank you very much. Olá a todos, bem-vindos ao Demo Day do Programa de Aceleração de Ideias do MAREAR, onde capacitamos jovens empreendedores. O meu nome é Eduardo Couto e eu sou consultor de inovação na BTI e queria passar aqui muito rápido pela agenda. Este evento, este Demo Day, baseia-se na premissa da apresentação dos projetos que foram desenvolvidos ao longo deste programa. E este programa de aceleração de ideias, ele insere-se num projeto ainda maior, que é o SIAC MAREAR, e que é um projeto que tem várias atividades e iniciativas. E para ajudar a conhecer melhor este grande projeto, vou passar já a palavra ao Dr. Rui Azevedo da Fórum Oceano, que vos poderá falar melhor então sobre este projeto. Muito bom dia a todos. Meu nome é Rui Azevedo, eu sou da Fórum Oceano e tenho a responsabilidade de coordenar este projeto, que é um projeto que está a ser desenvolvido em cooperação estreita entre o cluster do mar português, a Fórum Oceano, e a AED. Os temas, conforme já foi dito, são as temáticas do mar e do ar, e um dos grandes objetivos deste projeto é informar, sensibilizar e atrair jovens e talentos para as atividades que estes dois clusters representam. Por isso desenvolvemos este projeto em cooperação, também com a colaboração técnica de algumas empresas, BTI nesta componente de ideação, mas também a QSR na componente mais de informação e de sensibilização das comunidades estudantis. Estamos a falar de públicos do ensino básico, terceiro ciclo, secundário e também do ensino superior, foi um projeto que desenvolvemos ao longo de quase 2 anos, embora aqui com alguns problemas que se meteram pelo meio, as pandemias, enfim, aqui há algumas dificuldades também em algumas escolas por causa de situações conhecidas com a greve de professores, mas, enfim, tentando ultrapassar todas as dificuldades, chegamos agora a um ponto quase final do projeto e em que temos hoje justamente a conclusão de uma das suas atividades, esta atividade de ideação, com a apresentação destas ideias de projetos que foram desenvolvidas durante o programa. Gostava também de deixar aqui uma palavra de agradecimento e de reconhecimento às equipas e às pessoas que hoje vão fazer aqui a apresentação dos projetos. É justamente o objetivo interessá-los nestas matérias e, portanto, estamos com uma expectativa grande em ouvir e ver, portanto, algumas das ideias que nos vão trazer
e deixar-vos também aqui o desafio que são ideias que, em alguns casos, admito, com alguns ajustamentos, com algumas reformulações, poderão eventualmente ter pernas para andar e para passar à prática, e esse é o grande desafio que vos deixamos. Portanto, da minha parte é tudo, estamos com expectativa de vos ouvir, agradecer-vos, desejar-vos boas apresentações e também aqui um agradecimento público à BTI e à QSR por todo o trabalho que têm desenvolvido connosco, para o Oceano e à ED, entidades promotoras do projeto. Muito obrigado, Rui. Passando então aqui o foco a este programa de aceleração de ideias, o seu propósito é fomentar o desenvolvimento de novas ideias de negócio nas indústrias do mar e do ar, marítimo e aeroespacial, fornecendo aos participantes as ferramentas de base para o desenvolvimento de novas ideias de negócio de forma acompanhada por especialistas nas áreas de inovação. Portanto, aí nós entregamos as melhores metodologias de inovação e também mentores especialistas nas indústrias em si, para que possam passar também algum conhecimento mais profundo e mais alargado destas indústrias, de forma a que eles tenham realmente aqui as ferramentas base e mais completas possíveis para que possam então enfrentar os desafios e as necessidades destes setores. Portanto, este programa é constituído por 4 fases. Nós estamos agora na última fase, que é o Demo Day, e até lá nós passamos então aqui por estas três diferentes fases do projeto. Ele começou por uma introdução ao empreendedorismo, começando que vai desde a definição do problema até à possível solução, passando assim depois pela estruturação do modelo de negócio. De seguida passamos também a dar algum conhecimento de diferentes técnicas de prototipagem rápida das suas ideias de negócio, para que eles possam já validar em algum tempo real as suas ideias. E depois também exploramos algumas métricas de negócio e modelos de receita que podem ser aplicados às suas ideias de negócio, não é? Tendo em conta depois também o desenvolvimento que querem dar da primeira definição dos preços, dos produtos e serviços. E por último também deixámos um pequeno workshop já para prepará-los exatamente para este momento, que é o pitch. Que eu passo já a apresentar também já como é que será, então, como é que irá ocorrer. Portanto, este pitch tem um painel de júri que é composto por Dr. Rui Azevedo da Fórum Oceano, Maria Mendonça da ED Cluster, Ana Pinela da BTI, Mara Keir da QSR Consulting e Filomena Pastor da Portugal Ventures, dando aqui também, representando aqui um lado mais dos investidores aqui presentes no painel de júris. Como critérios de avaliação, teremos aqui os júris a avaliar o problema e a oportunidade que estes jovens empreendedores apresentam, qual é que é o produto e a solução que eles trazem para cima da mesa. Também vão avaliar este momento em si, não é? O pitch, depois o modelo de negócio, e de seguida esta avaliação que fica só específico para os mentores da BTI, exceto a Ana Pinela, porque está no membro de júri, que é a avaliação da equipa e da sua performance ao longo do projeto. O formato do pitch, portanto, temos 4 minutos de pitch, que vai ser seguido de perguntas e respostas, que terão uma duração de 6 minutos. E então, teremos aqui 6 projetos para vocês hoje. Temos 3 projetos na área do marítimo e 3 projetos no setor aeroespacial. E vamos já então passar de seguida para a primeira apresentação que temos, que é com a Luso Blue Wave. Portanto, queria fazer já aqui a passagem para a primeira concorrente, para começar já a partilhar o ecrã. Olá, Raíssa, tudo bem? Microfone. Espera aí, Eduardo, sabes que isso na última da hora. Tudo bem, tudo bem. Ok. Okay, tudo pronto? Espera aí. Espera aí. Ok, tudo pronto. Ok, então 3, 2, 1 e podes começar. Bom dia a todos, nós somos a Luso Blue Wave, uma startup de florestas oceânicas. O desafio que identificamos tem 3 pilares.
A necessidade das empresas em atingir metas de carbono zero, a crescente procura por soluções baseadas na natureza e o aumento do CO2 nos oceanos. Dessa forma, verificamos uma oportunidade de negócio na criação de florestas oceânicas, a qual assenta em 4 pilares. A utilização de colunas d'água inutilizadas, que serão as áreas destinadas aos parques eólicos offshore, o elevado potencial de sequestro de carbono pelas algas que iremos utilizar, o desenvolvimento sustentável e apoio à comunidade piscatória, e, por fim, o co-benefício para os ecossistemas. O mercado voluntário de carbono está em elevado crescimento, com indicativos de crescimento exponencial, o qual estima-se que atinja 250 bilhões de dólares em 2050. Além disso, mais de 360 milhões de créditos foram transacionados em 2021, totalizando mais de 92% que em 2020. Assim, a nossa proposta de valor será a venda dos créditos de carbono em mercado voluntário e a venda das algas no fim do seu ciclo de vida para diversas indústrias, reforçando aqui a circularidade do nosso projeto. Como público-alvo, identificamos todas as empresas que tenham como meta atingir o carbono zero, sendo apenas na União Europeia mais de 4 milhões de empresas como potenciais clientes. A análise da concorrência foi realizada com base nas metodologias utilizadas atualmente para gerar os créditos de carbono. Como concorrência direta estão os mangais e os pântanos salgados, que também são conhecidos como crédito azul, e concorrentes indiretos as florestas ou o carbono verde. Em comparação, o nosso projeto apresenta baixo risco para eventos climáticos, alta aplicabilidade em Portugal e elevada capacidade de armazenamento de CO2. A nossa vantagem competitiva está assente em 3 pilares: a certificação internacional da Verra, a utilização das colunas d'água inutilizadas e a nossa equipa multidisciplinar. A montagem e operacionalização do projeto piloto deve ocorrer num período de 1 ano e meio, onde serão firmadas parcerias estratégicas, a realização da montagem de uma estrutura inicial com 2 hectares e o monitoramento do crescimento das algas, bem como a sua capacidade de fixação de CO2. O custo estimado do piloto é de 50 mil euros. Terminando o piloto, estamos prontos para iniciar o negócio, que tem um investimento inicial em torno de 9 milhões de euros e custos anuais de 400 mil. Os rendimentos anuais estimados estão na ordem dos 3 milhões de euros, sem contar a venda das algas no seu fim de vida. Assim, temos um retorno de investimento em 3 anos e meio. A nossa equipa, então, é formada por mim, Raíza Rita, Letícia Cunha e Helena Santos. Muito obrigada. Obrigado, Raíssa, excelente apresentação. Temos já perguntas aqui do membro de júris. Entretanto, o tempo podemos ficar ali, depois passa para os 6 minutos. Eduardo, posso colocar Força. questões? Posso? Pronto. Ok, Raíssa, bom dia, a Raíssa e à equipa. Antes de mais, parabéns pela apresentação, gostei bastante. Muito clara, muito concisa, com todos os tópicos que são interessantes para quem está à procura de um investimento nesta área. Gostava só de colocar aqui, deixar aqui 2 ou 3 notas que acho que são importantes vocês, se calhar, focarem ou reverem. Quando vocês apresentam a vossa proposta de valor, portanto, falas aqui da questão da venda das algas, e que poderá ter aqui um potencial para diferentes indústrias. Acho que é interessante vocês darem pelo menos aqui 2 ou 3 exemplos das indústrias. Quais são essas indústrias, está bem? Podemos ter aqui no painel vários investidores de áreas bastante diferentes e eles podem tentar até eventualmente perceber que poderá ser um bom negócio para a minha área, que pode ser diferente do outro investidor, está bem? Acho que poderia ser interessante vocês focarem aqui pelo menos 2 ou 3 tópicos, quais são as indústrias que poderão ter aqui potencial. Tá bem? É interessante a Mara falar sobre isso. Nós deixamos exatamente em aberto, porque gostaríamos de ter essa pergunta. Gostaríamos que o júri fizesse exatamente essa pergunta, porque nós temos já identificado pelo menos 3 indústrias, que seria ração animal, biofertilizantes e a indústria farmacêutica. Portanto, já temos aqui identificado, mas era mesmo uma apresentação para gerar essa gerar estas questões, ok. Exato. No slide que vocês apresentaram da concorrência, eu gostei de ver a forma como vocês apresentaram o gráfico,
Eu não sei se são as cores que estão na apresentação na original ou se é aqui o formato Zoom que pode desfocar aqui um bocadinho. Eu acho que as cores são muito similares, não permite aqui uma análise ou uma abordagem logo clara, não é? Os tons estão muito próximos. Há um bege ou um cinza clarinho, estão ali muito, muito próximos. Portanto, se puderem dar ali um outro, digamos assim, em termos de cores. Depois falam também a questão da vantagem competitiva, está muito bem. Falam da calendarização do projeto piloto, que também, eu acho que a calendarização está assim um bocadinho mais pobre, que acho que podia ser mais robusta. Isto no sentido de que vocês referem que vão precisar de 2 hectares. Aonde é que vão precisar de 2 hectares? Qual é o plano para a localização desses 2 hectares, está bem? Faz diferença para quem quer investir. Onde é que eu posso? Ou qual é, para já nesta primeira fase, a ideia de quem está a desenvolver o projeto, está bem? E de resto, não tenho mais nada a acrescentar. Nós já temos essa resposta, ou seja, esses 2 hectares do projeto piloto, como nós queremos utilizar as áreas de parque eólico offshore, nós queremos utilizar juntamente com o piloto do parque eólico ao norte do país, que já está em operação. Portanto, essa é a nossa ideia. Por isso, o primeiro então, passo... haveria já aqui um aproveitamento de uma estrutura já existente, ok? Sim, e aí, essa é a nossa ideia do negócio, é utilizarmos essas áreas que vão ficar, a nível de pesca, vão ser inutilizadas, portanto, não tem passagem para embarcações, portanto, essa é a ideia do projeto, utilizar essas áreas e uma infraestrutura que já vai estar existente. Passando aqui para as próximas questões, temos aqui o Dr. Rui Azevedo e Filomena Pastor. Rui, sim. Portanto, em primeiro lugar, agradecer a vossa apresentação, que achei muito boa, portanto, muito clara, muito objetiva, e tocando um ponto, uma ideia que é pertinente, portanto, que é relevante. E acho que é uma daquelas ideias que pode ter, de facto, aqui espaço para progredir para uma situação de piloto, de construção e de piloto. Portanto, felicitá-vos por isso. Além dos comentários que a Mara referiu, mais do ponto de vista formal da apresentação, nos quais me revejo, gostava de vos colocar aqui 2 questões. A primeira, vocês apontam aqui na apresentação a conciliação de diferentes interesses. A produção de energia eólica offshore, portanto, parques que estão a ser ou que vão ser construídos, a questão da captação do CO2, carbono, com a produção das algas, e também os interesses pescatórios. Ora bem, aqui é que eu não percebi muito bem como é que os interesses pescatórios podem convergir com estes 2 interesses, sabendo nós, à partida, que este é um dos principais problemas de utilização do espaço marinho, não é? E, portanto, gostava de perceber um bocadinho melhor como é que vocês fazem aqui esta ligação. O segundo ponto que queria deixar é que, de facto, portanto, me parece muito ambicioso o calendário, portanto, o tempo que vocês colocam para a implementação do projeto. Acho que um ano e, se não estou em erro, 1 ano e qualquer coisa. Portanto, é de facto muito, muito curto. Até porque estas coisas são coisas novas, exigem tempo de negociação. Portanto, enfim, sugeria que isso fosse visto com um bocadinho mais de cuidado, no sentido de apontar para calendários mais plausíveis. Quanto às zonas de teste, portanto, há de facto o projeto Windfloat ao largo de Viana do Castelo, portanto, aí é um projeto que já está numa fase comercial e, portanto, haveria que ver a possibilidade disso ser feito nesse espaço, ou então optar por zonas de teste, e aqui há 2 possibilidades que se abrem. Há uma zona de testes, onde aliás foi testado o Windfloat, que é a zona de testes da Aguçadora, portanto, que é gerida pela Companhia de Energias Oceânicas. Neste momento está a acolher testes mais na área da produção de energias renováveis, não só, portanto, do eólico, mas também das ondas, mas a vocação é justamente diversificar os usos, a aquacultura, enfim, algas por aí fora. Portanto, essa poderá ser uma possibilidade. Essa já existe, portanto, a companhia existe, isso funciona.
Uma outra possibilidade poderá ser com a criação das zonas livres tecnológicas que estão anunciadas, e vai haver uma também em Viana do Castelo, e há uma outra na zona de Troia, portanto, que é da Marinha, e essa já está em funcionamento. Portanto, isto como áreas possíveis de utilização para a exploração para esta fase de teste. E é Não, tudo da minha parte. Muito obrigado. não vos queria interromper, temos aqui o tempo já terminado, infelizmente, já não dá para responder a mais perguntas. Filomena, lamento, lamento imenso, mas temos aqui o tempo limitado, vamos ter que passar à próxima apresentação. Quem sabe depois, no fim, ainda conseguimos ter aqui algum momento para mais conversa. Eduardo, só rapidinho, eu gostaria de dizer ao Dr. Rui que gostaríamos muito de responder a primeira questão que ele fez em relação a como é que iria introduzir a comunidade piscatória. Temos aqui na equipa a Helena, que é uma pessoa que trabalha na DOCA Pesca, e seria interessante se pudermos depois conversar um bocadinho, agradecíamos. Muito obrigada. Todo gosto em responder. Obrigada. Obrigada. Obrigado, equipa. Excelente apresentação. Vamos então passar à próxima. Portanto, temos a equipa do Bruno Pereira, Pedro Quintal e Rafael Neves. Podem começar já aqui a partilhar os vossos ecrãs. E ligando microfones também. Olá, bom dia a todos. Olá, Pedro, Rafael, Bruno. Bom dia. Vamos aqui a partilhar. Conseguem ver todos? Conseguimos ver, sim. Então, olha, tens tudo pronto? Sim, sim. Ok, então vamos lá. 3, 2, 1 e podes começar. Olá, bom dia a todos. A nossa startup é a Aeropower Up e o nosso logo é Create Electricity Power through the Cooling System of the Aeroplane, ou seja, criamos eletricidade através do sistema de arrefecimento do avião. Pronto, a eletricidade no avião é utilizada para os aparelhos eletrónicos no cockpit, como também para equipamentos de emergência, e aqui podemos ver uma pilha onde é guardada parte dessa energia gerada durante o voo. Esta energia elétrica é gerada através de um gerador que utiliza a rotação de uma turbina, seja energia mecânica, e vai converter em energia elétrica. Ok, hoje em dia já é gerado eletricidade nas jet engines, como podemos ver nos aviões, na maior parte têm duas destes aparelhos. No entanto, hoje em dia é gerado apenas na zona de combustão interna, ou seja, o vapor quente faz gerar uma turbina e essa turbina faz gerar eletricidade. No entanto, nós encontramos o sistema de arrefecimento e pensámos que este sítio não é devidamente utilizado e podemos também gerar eletricidade não só no sistema de combustão interna, mas também no sítio que passa o ar para arrefecer o sistema. E pronto, a nossa solução é utilizar este espaço e instalar duas turbinas de cada lado e conseguimos produzir um extra de eletricidade durante o voo, não só durante a combustão interna, como também no sistema de arrefecimento, guardando parte dessa energia também nas pilhas. O nosso mercado seriam então empresas produtoras de aviões comerciais e produtoras de gliders. Gliders são um novo tipo de avião que surgiu há pouco tempo, não podem ainda transportar mais do que 5 passageiros, mas como não usam motor, no futuro nós achamos que podem vir a ser muito relevantes e que se aliarmos o nosso produto a gliders vamos ter muita visibilidade. Queremos então trabalhar lado a lado com grandes empresas e até pequenas empresas e startups e então conseguir desenvolver nova tecnologia. O nosso mercado tem um incentivo para conseguir fazer a transição para energias renováveis, ou seja, existe um incentivo do governo e mais ou menos uma pressão para que isso aconteça, por isso o nosso produto poderia vir a ser bem aceito. A nossa vantagem competitiva seria o facto de existirem vários engenheiros especializados em energia eólica, visto que é uma energia que é explorada há muitos anos, e a nossa solução tem um conceito bem definido e que pode ser desenvolvido a curto e médio prazo e até convinha que fosse, visto que depois vão haver aviões já 100% feitos com energia renovável, por isso a nossa solução teria que ser até a curto prazo. Este é o nosso canvas de proposta de valor.
Basicamente, nós iríamos adicionar valor às empresas produzindo um produto que trouxesse relevância a nível das energias renováveis e poupasse combustível fóssil. Ok, aqui umas pequenas métricas. O nosso cliente é, todas as companhias produtoras de aviões. Nós estimamos vender o nosso produto por 500.000 euros e um preço de instalação por 10.000. Ou seja, vamos ganhar tanto vendendo o nosso produto como também na instalação. Por opção das empresas, prevemos uma taxa de 50% a 60% de profit e prevemos em um ano, depois de implementar uma escala global, que consigamos alargar o nosso produto. Então a nossa competição iria ser principalmente a Airbus, porque estão a desenvolver 2 protótipos de aviões 100% sustentáveis, um movido com a energia de um gerador criado por um gerador, e outro movido a hidrogênio. Estas 2 tecnologias ainda não estão muito bem desenvolvidas, por isso ainda demoraria alguns anos a conseguir pôr isto tudo a funcionar corretamente. Logo, a nossa solução seria mais ou menos um intermediário entre estas duas, entre o que temos agora e aquilo que pode vir a ser no futuro. Contra o impacto, a nossa startup tem 3 vertentes: a vertente dos clientes, onde eles terão menos despesas nos combustíveis e haverá assim uma adaptação e uma mudança às energias renováveis. Também temos uma vertente para o ambiente, onde vamos reduzir os gases prejudiciais para o ambiente e até para a nossa própria saúde, e haverá uma maior produção da energia verde. E também haverá uma vertente social, já que o uso do nosso produto levará a uma melhor imagem nas companhias que utilizam o produto e a criação de novos postos de trabalho. Quanto ao roadmap, nós ainda estamos na fase da nova ideia no planeamento, mas com um bocadinho de financiamento de certas empresas que estejam interessadas no nosso produto, poderemos assim começar a fase de testagem e desenvolvemos o nosso produto minimamente viável para depois começarmos a vender o produto aos nossos primeiros clientes. Esta venda gerará algum dinheiro e com esse dinheiro poderemos assim expandir as nossas infraestruturas para assim inovarmos e atualizarmos o produto que nós temos e possivelmente termos novas ideias nesta área. Ok, A nossa equipa é formada por 4 membros, o nosso líder Pedro Quintal e mais outros 3 membros, o Bruno Sousa, o Bruno Pereira e o Rafael Neves. Muito obrigado por a vossa atenção, a continuação de bom dia e de umas boas apresentações. Obrigado. Obrigado pela apresentação, equipa. Júri, já temos as questões? Ok, temos aqui Filomena Pastor. Olá, bom dia. Obrigada pela apresentação. E tanto mais que era um tema que de facto está hot e, portanto, é muito oportuno vocês pensarem como contribuir para, no fundo, a redução da utilização de combustíveis fósseis por parte de um setor que, desse ponto de vista, é muito poluente. Eu fiquei com algumas dúvidas no sentido de perceber qual é a vossa expectativa de geração que a vossa solução possa gerar, qual é o contributo que ela possa ter efetivamente para a operacionalização de um voo do avião. Não ficou para mim claro, não sei se vocês têm já essas metas. Mas o meu comentário, só talvez o meu comentário geral é dizer, vocês estão a propor trabalhar num setor que é extremamente regulamentado, que os processos de adoção e de teste de soluções são muito demorados, requerem muitas certificações, muito teste, muitas fases progressivas de validação, certificação. E, portanto, é um esforço de desenvolvimento e depois também de suporte a esse desenvolvimento muito grande. E acho que vocês têm que ter noção disso, não é? Portanto, provavelmente terão sempre que passar primeiro por fazerem validações em escalas muito, até quase laboratoriais, depois passarem para protótipos mais pequenos, provem, digamos assim, o conceito científico que está por trás. Portanto, e só para ver que vocês têm um roadmap muito extenso, é normal e têm que estar preparados para um setor como este. Portanto, a progressão da adoção
não será no muito curto prazo, nem poderia ser, não é? Porque isto, no fundo, estamos a falar de transportar pessoas. E acho que deviam ter esse roadmap mais claro, mais esmiuçado, para perceberem exatamente quais são as várias fases. E são muitas as que existem entre aquilo que vocês apontaram. Mas para já não tinha mais questões. Temos Maria Mendonça, uma questão. Já não temos. Já não tem questão, Maria? Já estou aqui? Estou aqui agora? Ainda tem questão? Tem questão, Eduardo, sim, senhora. Estava eu a dizer sem microfone, parabéns à AeroUp, muito obrigada pela vossa apresentação. Não querendo repetir aqui as questões que Maria Filomena falou, da especificidade das certificações deste setor, portanto que obviamente implicará um nível de testes, digamos assim, de trabalho, se calhar um bocadinho maior do que aquilo que vocês estão a contar. Há aqui a questão dos prazos associada a isso, portanto eu acho que vocês estão a ser aqui um bocadinho ambiciosos com os prazos que trataram para a vossa definição de negócio. Também acho que é um bocadinho pouco clara aqui a questão dos vossos destinatários, que dizem que são todas as empresas de transporte. Eu se calhar apostaria por fasearem esses destinatários, portanto começar num nível se calhar que implicasse menores questões de certificação ou certificações mais práticas, que vocês conseguissem ir testando a vossa ideia, o vosso projeto, e depois avançarem então para outro tipo de clientes maiores, como a Airbus, por exemplo, mas se calhar começarem a fazê-lo num nível mais pequeno em termos de aviões. Queria também dizer-vos que na vossa apresentação na questão da equipa, se calhar era melhor clarificar exatamente o papel de cada um dos vossos team members, porque realmente ficámos sem perceber exatamente qual é que será o vosso papel de cada um de vocês nesta empresa. Eu já penso que é só. Obrigada. Mara? Bem, antes de mais, obrigada Bruno, Rafael e Pedro pela apresentação. Sem repetir o que as duas Marias referiram, portanto, é de facto ambicioso, e nós trabalhamos neste setor, percebemos que por muito boas ideias que tenhamos, as coisas levam o seu tempo, e há toda uma panóplia de regras, de recomendações, de certificações que acabam muitas vezes por derrapar bastante nos planos que se têm numa fase inicial. 2 ou 3 notinhas a ver já numa primeira fase relacionada com a apresentação. Eu pessoalmente gosto de apresentações mais cleans, com cores mais tradicionais, mais os brancos, os cinzas, os azuis, os amarelos. Muito honestamente acho que muitas vezes não funcionam muito neste tipo de apresentações. Gostava de ter uma coisa assim mais suave, digamos assim. Em relação aqui à questão das métricas, vocês apresentam a venda, apresentam a questão da instalação. Eu coloco aqui uma questão: e a manutenção? Quem é que faz a manutenção deste tipo de equipamentos que vocês estão a produzir? Tá bem? É importante também pensarem nisto. Falaram ali no slide em que vocês tinham a competição. Eu acredito que não seja competição, deve ser concorrência, possivelmente. Em que, e pegando se calhar um bocadinho aqui nas palavras do que a Maria Mendonça disse, a competição é grande. Portanto, temos aqui um Tier 1, que é a Airbus, que tem equipas de investigação e de trabalho brutais por trás. Portanto, muito sinceramente, eu acho que esta competição, este competidor, este concorrente seria esmagador face a um projeto destes. Portanto, possivelmente, e acho que seria por aí, ou começar, como a Maria disse, questões mais pequeninas, ou então, talvez, quem sabe, uma parceria com a Airbus. Um trabalho de parceria, começarem com um pequeno passo, para depois, no fundo, depois a crescer um bocadinho mais. Vocês, no impacto, falaram dos clientes. Eu tenho muitas dúvidas que isto tenha impacto nos nossos bolsos enquanto clientes. Honestamente, não sei se as companhias aéreas vão estar a tirar ali 5 ou 10 euros do valor da passagem aérea dos passageiros. Depois falam também aqui na criação de novos postos de trabalho. Também tenho sérias dúvidas. Acredito que estas empresas, que estes Tier 1s, acabem por fazer o reskilling muitas vezes dos colaboradores que já fazem manutenção, que já trabalham em motores de aviões. E a questão da equipa também, que a Maria já referiu, portanto, era também identificar o papel de cada um. Obrigada. Obrigado, Mara. Obrigado, equipa. Vamos então passar à próxima apresentação.
Portanto, agora nós vamos ter, vou chamar o Rómulo. Olá, Rómulo, tudo bem? Tudo. Vou compartilhar aqui. Ok. Estás pronto? Ok, pode ser. Pode. Posso? Ok, então 3, 2, 1 e podes começar. Ok. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Rômulo e minha startup em questão é o Wildfire Defense Solutions, que é uma startup mais direcionada para a vigilância de incêndios florestais. Relativamente aos danos desses incêndios, este é um problema que tem a atingir o mundo de diversas formas. Este é um problema resultante da combustão, que é quando um combustível é aquecido ao entrar com oxidante, e este fenômeno tem a causar diversos danos ao redor do mundo, como, por exemplo, em diversos impactos nos padrões climáticos locais, o aquecimento global, a extinção de diversas espécies de plantas, não só causando danos ambientais, como diversos danos econômicos, além de também para a perda de diversas vidas humanas. Sobre alguns casos que já ocorreram, há aqueles dos Estados Unidos, que dos incêndios de 2007, outros do Canadá, outros da Europa e outros da Austrália. Resumindo, este é um problema que vem a causar diversos prejuízos na atualidade. Relativamente às soluções que são atualmente aplicadas para realizar a vigilância, muitas dessas soluções envolvem aplicar os guardas florestais, que são os responsáveis por essa notificação. No entanto, esse tipo de solução para a realização da vigilância nem sempre é suficientemente eficiente, pois muitas vezes há necessidade que esse incêndio atinja grandes dimensões para que este seja notado. Isto ocorre normalmente devido a alguns fatores, como a comunicação tardia do incêndio ou falta de detalhe presente na informação. Como solução para a vigilância, nós propomos então o seguinte: nós propomos a utilização de um capital autônomo para responsável por esta vigilância. No entanto, por que propomos isso? Bem, como suas vantagens, podemos mencionar o seguinte: o Evital é um veículo aéreo capaz de realizar a descolagem, tanto na descolagem terrestre na vertical, implicando o acesso a áreas de difícil acesso e remotas. Ela também utiliza energia elétrica, que é ambientalmente favorável. Também há a preservação de vidas humanas, já que no caso desse tipo de Evital ser identificado, não haveria perda de vidas, já que seria operado de forma completamente autônoma. Consegue sobrevoar e vigiar regiões de maior dimensão, de maior tamanho, num prazo de tempo menor do que os guardas florestais, e é capaz de captar via sensores diversos parâmetros, como a velocidade do ar, umidade e as coordenadas de área queimada. Quanto aos potenciais clientes, há vários, mas alguns dos principais podem ser mencionados são os seguintes: as agências governamentais, que são responsáveis pela proteção das áreas florestais, responsável pela monitorização e detecção, ou as empresas de combate a incêndios também, que serão responsáveis por realizarem o combate após serem notificados por nós, as organizações de conservação ambiental, que irão se responsabilizar pelo monitoramento e preservação de ecossistemas, assim como alguns projetos de vigilância para a identificação destas ameaças, e as empresas de energia e infraestrutura, como as linhas de transmissão ou oleodutos, que realizarão alguma vigilância das áreas próximas e alguma identificação de riscos que podem surgir através desse problema.
Alguns dos principais parceiros que podemos recorrer para o desenvolvimento deste projeto são as empresas de tecnologia e sensores, os fabricantes de habitados, para podermos utilizar este veículo em benefício ao meio ambiente, algumas empresas de software e análise de dados, as organizações não governamentais, algumas instituições de desenvolvimento e universidades, para além também de algumas instituições governamentais e autoridades que irão se focar mais na acessibilidade ambiental. Por fim, Acelera um pouco, Rómulo, acelera um pouco, por favor. no teste da comparação, o Evitol demonstra mais vantagens, pois o Evitol é apenas necessário um Evitol para grandes zonas florestais, enquanto que no caso dos guardas são necessários vários, é capaz também de fornecer informações de grande detalhe e é também capaz de fornecer uma captação maior de território num período menor de tempo, em relação aos outros profissionais. A equipa é composta por mim, o Romulo Souza, a Inês Moraes e Guilherme Silva, que infelizmente não estão aqui. Obrigado, Rómulo. E, por fim, esse foi o nosso projeto. Entre em contato quando puderem. Aqui estão os nossos telefones e os nossos e-mails. Muito obrigado pela atenção. Muito bem. Temos já aqui uma questão da Maria Mendonça. Agora sim, penso que já estou com som. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer ao Rómulo a apresentação. Muito obrigada. Aqui pequenas notas quanto à vossa ideia de negócio. Isto não é todo original, já existe, já é feita videovigilância com drones nas florestas, portanto é uma ideia que já existe e eu penso que vos está aí a faltar uma questão, cá está, estas especificidades destes setores, falta-vos aqui a ligação com as entidades que regem a utilização do espaço aéreo e de tudo o que isso implica, e penso que isso não está aí contemplado na vossa ideia. Portanto, não sendo uma ideia toda inovação, toda inovadora, penso que poderá aí adicionar à questão dos vossos parceiros, então as entidades que regem o espaço aéreo, como eu estava a dizer. Relativamente à vossa apresentação em si, eu vou falar uma coisa que de certeza a Mara também já ia falar, talvez uma coisa mais simplificada, com menos texto, com menos informação que não acabou por não passar, e mais uma vez a questão da equipa, portanto nós temos identificado a equipa, mas não as funções dessa mesma equipa no projeto. Obrigada. Próxima questão temos a Filomena. Obrigada mais uma vez também pela vossa apresentação. É um tema que também está na ordem do dia. Pronto, como já foi dito aqui pela Maria Mendonça, de facto estas soluções já existem, quer em Portugal, quer fora de Portugal, e já são hoje utilizadas. Contudo, e eu confesso que isso é um tema que tenho que vos também passar, acho que vocês não foram muito claros no que é a vossa proposta de valor, ou seja, não me pareceu que tivessem a apontar para desenvolver um drone específico, quizá nem faria sentido, pareceu-me que tem uma parceria com quem produz os drones, terão eventualmente uma parceria com quem, ou serão vocês a desenvolver o serviço, não ficou para mim muito claro qual é que era aqui a mais-valia. E nesse sentido também não consigo avaliar muito a oportunidade do modelo e a validade do modelo de negócio. Há um espaço que tem um grande potencial nesta área dos drones, não é tanto na infraestrutura física, mas é na conectividade e na captação e tratamento dos dados, porque o drone vai, capta e depois é preciso ter todo um software em que faz a localização em real time do drone, em que em tempo real está a fazer o tratamento, a captação e a transmissão e o tratamento dos dados, porque é isso que permite depois às equipas agirem. E isso sim
parece-me a mim que pode ser uma área de oportunidade para trabalhar em cima da camada da infraestrutura, vá lá, do hardware que existe, terá que ser melhorado. Fala-se de alguns drones que estão a ser trabalhados especificamente para também poderem trabalhar em zonas de maior calor, etc. Mas é trabalhando em cima do conhecimento que já existe. Portanto, talvez possa ser uma forma de vocês olharem para o tema, aproveitando aquilo que já analisaram. Obrigada. Obrigado. Filomena, temos aqui a Ana também. Olá, Rómulo, para já parabéns e obrigada também pela tua apresentação. Eu só gostava aqui de duas notas, porque pronto, o que já foi dito, eu concordo também, portanto tenho que ter isso em atenção, mas é importante vocês também, aqui na ótica do já existe, não é? Que esta solução já existe. Então, claro que vocês podem trazer algo de novo para cima da mesa, mas seria importante analisarem bem o mercado, ok? O que é que há, o que é que já existe, como falou a Maria Pastor e muito bem, verem onde é que há oportunidade dentro e ligada a este setor, ok? Talvez transferirem também esta ideia, porque é uma coisa que se está a fazer muito agora também no mar, por exemplo, ok? Para a construção dos parques eólicos e tudo mais. Mas pronto, aqui uma coisa, olharem para o mercado e outra, falarem um bocadinho dos competidores, porque sabem que estas outras empresas já existem, ok? Portanto, se já existem, convém referi-las e convém também vocês tentarem, através de referir os competidores, mostrar onde é que vocês realmente podem acrescentar valor e o que é que vocês realmente podem trazer de diferente, está bem? Isto é importante aqui. Pronto, e é isso. Vou agora também deixar tempo à Mara, porque senão, e concordo também, a apresentação estava um bocadinho, com as letras um bocadinho pequeninas, ok? Menos texto, letras maiores. Mara. Obrigada. Obrigada, Ana. Bem, Rómulo, obrigada pela apresentação. Parabéns. Estás sozinho, portanto, tiveste que tomar aqui as rédeas. 2 ou 3 pontos que eu acho que são extremamente importantes na questão das apresentações. Já referiram muito texto, gostei da estrutura, gostei da cor, tem muito texto. Para mim, 2 ou 3 tópicos por slide é mais do que suficiente e depois tu explicares e desenvolveres a ideia. Falaste basicamente o tempo todo com a mão na boca. Portanto, isso em termos da transmissão do conhecimento, da transmissão da mensagem, a entoação e a forma como se fala, acabou por ficar assim um bocadinho ensombrado, estás a ver, assim, pela tua forma como tu pões a mão na boca e acabaste por abafar bastante o som. Eu era aqui, se calhar, eu concordo com todas as sugestões que foram dadas, não vale a pena repetir, só se calhar seria aqui um bocadinho, sugeria aqui um trabalho mais ambicioso, que é, estamos a falar da questão dos incêndios, que é muito crítica no nosso país, mas possivelmente eu acho que temos de trabalhar de uma forma mais preventiva. Da vigilância das matas, da limpeza das matas, acho que é muito importante, e avançar uma solução neste sentido, percebem? Não tanto no incêndio em si, já quando aconteceu o problema, mas, ok, nós todos os anos temos este problema, não é? E todos os anos voltamos a ligar as notícias e está outra vez Portugal a arder. Portanto, temos que trabalhar de uma forma preventiva. E é aí que eu acho que não há soluções. É limpar matas, tem os municípios determinam até o dia X do mês X para limpar as matas, mas ninguém controla, ninguém vigia, ninguém dá apoios. Eu acho que temos que trabalhar nesse sentido, não propriamente quando já o incêndio está instalado, aí já existem soluções. Obrigada, desculpa, passei o tempo. Obrigado, Mara, obrigada pelas questões, Júri. O tempo já acabou. Obrigado, Rómulo, pela tua apresentação. Vamos então passar agora ao próximo. Portanto, temos o projeto Azular com a Bárbara Silva e António Duarte. Vou iniciar então, partilhar, só um bocadinho. Conseguem ver? Sim, sim. Ok, pronto. Okay. Quando pudermos então, Eduardo. Ok, então 3, 2, 1, podem começar. Pois então, muito bom dia a todos. Nós vamos então apresentar a nossa adorável ideia de negócio que foi feita não só com muito pensar, mas também com muito carinho. Passando então a uma breve apresentação da equipa, quem é que nós somos? Eu sou a Bárbara, estudo Ciências do Mar na Universidade de Aveiro. Eu sou o António, estou no meu mestrado em Engenharia Aeronáutica e estudo na Universidade da Covilhã.
Pois então, qual é a nossa missão e o que é que nós vamos pretender resolver com esta ideia de negócio? A nossa ideia vai se focar então num leque multidisciplinar de vertentes que nos vai permitir trabalhar a gama ecológica. Como estamos numa era tecnológica, com a geração de novas empresas e novas indústrias, e com o consequente aumento da população humana, a emissão de CO2 na atmosfera terrestre tem disparado completamente. Consequentemente, estas concentrações elevadas de CO2 podem levar a um desequilíbrio no ecossistema terrestre, assim como a um aumento das alterações climáticas. Com a chegada desta ideia de negócio, com a chegada do azular, vamos então pôr termo a isto. A nossa ideia é então captar o CO2 libertado para a atmosfera através de armadilhas naturais, ou seja, através de azolas, que são um tipo de espécie de erva marinha com uma elevadíssima taxa de captação de CO2, plantadas em quintas verticais. Para além disso, temos também em mente utilizar estas azolas para a produção de fertilizantes mais sustentáveis ou até mesmo numa fase mais avançada do negócio, gerar uma nova energia elétrica renovável através da produção de carvão vegetal. Só que para isto, nós precisamos de saber exatamente quem nos pode apoiar nesta jornada e a quem queremos vender este produto. A nível de parceria-chave, procuraríamos então estabelecer parcerias com instituições universitárias, nomeadamente o CESAM da Universidade de Aveiro, promover iniciativas de consciencialização, como por exemplo com a ajuda do Ocean Alive, e numa outra instância parcerias com empresas energéticas e de venda de fertilizantes, como é o caso da BP e da Trade Corp, respectivamente. De facto, já a nível do setor-alvo, ou seja, a quem queremos vender este produto, empresas no setor de qualidade ambiental, nomeadamente qualidade do ar, assim como empresas de produção biológica seriam o nosso foco. Para além destas, poderíamos ainda estabelecer uma ligação direta com o setor académico, uma vez que existe um elevadíssimo potencial para envolvimento não só em investigação, mas também manutenção científica. O que é que isto significa em termos práticos? Portanto, em termos práticos, as azolas conseguem produzir por metro quadrado de área útil a 130 gramas diariamente. Ou seja, ao usarmos quintas verticais e ao investirmos inicialmente numa estufa de 0,4 hectares ou um acre, que são cerca de 4.000 metros, conseguimos ter cerca de 20.000 metros de área útil ou com o uso de quintas verticais. Ou seja, mensalmente isto colapsa em 78 toneladas de fertilizante produzido, com uma captação anual de 48 toneladas de CO2 e, ao vendermos esse fertilizante, conseguimos fazer cerca de 50.000 euros mensais. E, portanto, como todas as empresas devem ter uma certa escalabilidade para se poderem continuar a crescer, não é? Podemos inicialmente ter uma escalabilidade, digamos, linear, ou seja, aumentar a área de estufa e consequentemente, aumentar a área de produção e produtividade. Depois podemos entrar numa vertente mais de investigação, ou seja, dado o rápido crescimento das azolas, pode-se começar a fazer seleção artificial e tornar as azolas com melhor consumo de CO2 e melhor qualidade de produto de fertilizantes, por exemplo, e depois num futuro mais longe, não é? Com o aperto das leis da União Europeia na libertação de CO2, que é de facto que está a apertar, não é? Podemos então começar a vender carvão vegetal destas azolas, não é? E completar o ciclo, ou seja, as fábricas de energia elétrica usam carvão para produzir energia elétrica, esse carvão é libertado através de CO2 para a atmosfera, as azolas captam esse CO2 novamente para se produzirem e crescerem, nós pegamos nessas azolas e transformamos em carvão vegetal para vender às centrais. Assim sendo, só me resta então apelar à vossa união a este negócio e que esperemos que venham completar o ciclo connosco. Qualquer dúvida que tenham, disponham. Muito obrigada. Obrigado, Bárbara e António, excelente apresentação. Queria já aqui saber se já temos questões do júri. Ok, Mara, força. Chata de serviço. Bem, Bárbara e António. Bárbara e António, obrigada pela apresentação. Bárbara, excelente à vontade no domínio do assunto, portanto, gostei bastante, uma boa apresentação, à vontade, um bom discurso, fluido. Gostei da estrutura da apresentação também, apesar de ser assim mais colorida, mas acho que estava equilibrada, portanto, gostei bastante. Eu, para mim, acho que vocês falaram na questão da missão, acho que faltou aqui um bocadinho mais esmiuçarem a questão dos objetivos, porque não é um tema que seja fácil de compreender para quem é mais leigo na matéria. E eu acho que falta aqui uma coisa muito importante, porque vocês falam da vossa matéria, não é? Que são as azolas. Acho que falta aqui um slide a explicar o que é isto.
que é, não é? Porque para vocês se calhar é fácil, é simples, do vosso domínio do dia a dia. Claro. Para mim, nunca ouvi falar numa azola, não faço ideia o que é, tenho mais ou menos uma ideia, fiquei com uma ideia, mas eu acho que faltou aqui um slide, antes de vocês falarem aí das parcerias, das parcerias-chave, eu acho que faltou ali um slide a explicar o que é mais a fundo. Vocês vão trabalhar com essa base. Faltou-vos isso. De resto, eu acho que não tenho mais nada a dizer. Obrigada. Obrigada. Próxima questão, temos Ana Pinela. Bárbara, António, parabéns, muito obrigada pela vossa apresentação. Eu concordo aliás, era um comentário, tal e qual como a Mara. Eu sou bióloga marinha, por acaso eu sei o que é uma azola, mas há pessoas aqui que não sabem, não é? Então, eu diria que isso é fundamental na vossa apresentação, porque todo o vosso modelo de negócio é baseado nesta planta, ok? Portanto, eu diria que vocês têm mesmo que acrescentar aí ao vosso pitch a planta em si, ok? E já agora algumas características que permitem esta produção enorme, porque não é? No mês, 73 toneladas, penso que foi o que falaste, é muito, não é? Portanto, esta azola tem características específicas que permite esta produção. Mas quem está a ver não sabe isso, não é? Portanto, vamos ter que acreditar só nos vossos números sem nos basearmos em nada. Portanto, isto ajudaria imenso no vosso, a vender, aqui o vosso peixe, neste caso a azola. Pronto. Outra coisa que eu também gostaria de comentar é um bocadinho uma auscultação do mercado. O que é que existe? Já existe a azola como solução? Já é produzido para outras coisas? Com esta finalidade? Para outras finalidades? Ou seja, aqui um bocadinho essa análise também seria importante vocês terem presente, ok? Não sei se posso só comentar aqui. Claro que sim. Nós, relativamente às azolas, pelo estudo que nós fizemos, de facto já existe muita investigação nas azolas e principalmente no que toca à taxa de consumo de CO2. A nível de mercado, nós não encontramos nada que utilizasse particularmente as azolas. Ouvimos falar, de facto, na utilização de ervas marinhas e de pradarias marinhas para a captação de CO2, mas as azolas em específico, em quintas verticais, não. Por isso é que nós decidimos pegar aqui nesta ideia, e até porque uma boa parte que está no mercado foca-se também naquela ideia de efetuar este processo em estuários e em rias, o que a nosso ver não seria não seria o ideal, porque efetivamente poderia levar a eutrofização das águas, em canais de rias, poderia até muito bem levar a um impedimento da navegação. Pronto, então nós decidimos focar, mas com toda a razão seria o ideal também falarmos um bocadinho das azolas numa vertente mais biológica para dar assim um panorama global. Obrigada. Exatamente, e do mercado para dar realmente esta noção de que é algo extremamente inovador. Portanto, vocês podem dizer isso mesmo, que está a ser investigado, está em fase de investigação, ainda maioritariamente em laboratório, mas nós queremos realmente dar o passo. Primeira empresa no mundo, não digam isso assim, não é? Porque nunca é a primeira empresa no mundo, possivelmente alguém está a pensar o mesmo que vós, mas pronto, mas é algo bastante inovador, então devem dar essa realmente passar essa informação a quem está a ver, ok? Obrigada. Vou deixar tempo também. Obrigado. Obrigado, Ana. Temos aqui mais uma questão. Rui? Sim, portanto, concordando com o que já foi dito, não vou repetir. Aqui uma primeira referência, este é um projeto que a equipa acaba por corporizar bem o espírito do mar e ar, porque temos uma pessoa da área das biologias e temos uma pessoa da área das engenharias aeronáuticas. Portanto, eu acho que aí é 100%, portanto, está no... Depois, eu fiquei com dúvidas, porque de facto tem a ver com aquilo que já disseram sobre as azolas. Se isto é uma alga, estas quintas verticais são aonde, onde é que isto se produz, portanto, enfim, não vou repetir, isto está insuficientemente explicado, deveria ser um bocadinho melhor trabalhado. E depois, do ponto de vista de aplicações, fala-se nos fertilizantes, não sei se que é uma aplicação relativamente, digamos, corrente, não sei se há aqui outros espaços para outro tipo de valorizações, até com maior valor acrescentado. Esta questão depois da produção do carvão vegetal, quer dizer, a gente quer descarbonizar e produz carvão, embora depois vá também a captar o carbono, enfim, não me soou assim muito bem. Não vou prolongar, portanto tenho aqui também a Maria Pastor, portanto fico por aqui. Muito obrigado pela vossa apresentação. Obrigado, Rui. Maria?
Não, é rápido, era mesmo só essa questão também da questão de uma das utilizações possíveis de valorizações ser o carvão vegetal, também me parece um bocadinho contraditório, e pegando um bocadinho que não foi dito pela Ana, isto é uma área de grande futuro, no sentido em que, pelo menos, de estudo, mas também há riscos que estão identificados, portanto, é preciso dar alguma segurança a Claro. quem está a olhar de que vocês estão a correr esses caminhos todos. Portanto, Ok. uma das outras aplicações que também tem vindo a ser estudadas para este tipo, com muitas restrições, é para alimentação de algum, portanto, ser integrada em rações de alguma alimentação animal. Mas Sim, tudo sim. ainda numa base muito de teste. Portanto, tem que juntar esta segurança de que também percorrem este caminho de validação, de não haver, enfim, efeitos nefastos, etc. Mas é um campo promissor, pelo menos em termos de futuro. Ok, muito obrigada e parabéns pela apresentação. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, Maria. Obrigado, equipa também. António, Bárbara. Obrigada. Vamos então passar agora ao próximo projeto. Portanto, temos ali a equipa do Filipe e do Tomás Alga Shells. Podem começar já a apresentar o vosso ecrã. Ok, Bom bom dia, dia. Tomás. Bom dia. Conseguem já ver Conseguimos, os sim. slides? Ok, quando... Ok, então 3, 2, 1 e podes começar. Bom dia, nós somos a Alga Shell Solutions, Harvesting Nature's Nutrients for a Healthier Future. E como muitos sabem, a população mundial está estimada em crescer a até 9,8 mil milhões de pessoas em 2050. E para alimentar todas as pessoas, a produção de alimentos também precisa crescer. E a aquicultura ela é apontada pela FAO como fundamental para a produção de proteína animal, pois ela ocupa muito menos áreas férteis e emite muito menos gases do efeito estufa quando comparados a outras produções animais. No mundo, 49% da produção de pescado vem da aquicultura, enquanto em Portugal apenas 9%. E como esse número é preciso crescer, a DGRM entrou com um plano estratégico para a aquicultura portuguesa, em que pretende apostar na produção de organismos filtradores, como ostras e mexilhões, além de macroalgas e microalgas, e também de sistemas mais efetivos, onde você pode ter uma densidade maior de peixes, e sistemas multitróficos, onde você envolve diferentes organismos, como bivalves e algas, no mesmo sistema. E então, por que criar a Alga Shell agora? Porque vai haver uma necessidade de sementes de bivalves e também uma necessidade de aumentar a produção de rações ricas em ômega 3 para alimentar todos esses peixes que irão ser criados. E com isso surge a Alga Shell Solutions, que pretende produzir larvas de bivalves e ômega 3 provenientes de microalgas nas mesmas instalações. Atualmente no mercado eu foco apenas ou nos microalgas ou nos bivalves, e além disso as sementes de bivalves coletadas no ambiente vêm com deformações atualmente devido aos metais pesados e à maior salinidade. Essas deformações causam uma perda de produção para o produtor de engorda, e a Alga Shell, ao unir as duas produções, pode alcançar mais custo-benefício através dessas atividades que são complementares. E além disso, um custo reduzido ao utilizar efluentes da indústria de processamento de alimentos para a produção das microalgas. Ou seja, esses efluentes da indústria alimentar são então levados para nosso tratamento de efluentes, feito com o cultivo de microalgas. Essas microalgas então são vendidas para fabricantes de rações. Essa água que é tratada dos efluentes é então utilizada na nossa produção de bivalves, e essas sementes de bivalves são então vendidas para aquicultores da fase de engorda. Ou seja, o nosso ecossistema consiste em produtores já para engorda de peixes, as empresas de engorda de bivalves e também empresas de processamento de alimentos, através do serviço de tratamento de efluentes. Com isso, nós causamos impacto na sustentabilidade na produção da fonte de ômega 3, mitigação de efluentes da indústria alimentar e impacto econômico na produção de bivalves. Nós esperamos começar a instalação apenas com o início da produção de sementes de bivalves, expandir depois para o tratamento de efluentes e culturas de microalgas, que é algo mais escalável, aumentar essa produção de microalgas e expandir então posteriormente para o mercado europeu.
Um investimento inicial de 200 mil pode gerar um fluxo de uma receita de 140 mil euros ao ano e um crescimento de 20% anual. Nossa equipe é composta por mim, Felipe Lourenço, eu sou aluno de doutoramento da UA, com 9 anos de experiência em agricultura, e pelo Tomás Maia, aluno de Ciências do Mar da Universidade de Aveiro e também entusiasta da área de agricultura. E muito obrigado. Para mais informações, por favor, nos contactar. Obrigado e bom dia. Obrigado, Filipe. Obrigado, Tomás. Temos já aqui algumas questões por parte do júri. Sim. Não há ninguém com a mão levantada, posso eventualmente começar, não? Força, força. Portanto, agradecer a apresentação. A minha questão tem sobretudo a ver enfim, com a dimensão inovadora da ideia e do projeto, não é? Portanto, tanto quanto sei, portanto, esta é de facto uma solução interessante, portanto, esta solução da aquacultura integrada, multitrófica, portanto, com vantagens do ponto de vista ambiental, mas não é propriamente uma solução inovadora, ou seja, neste momento nós já temos, do ponto de vista empresarial, do ponto de vista comercial, algumas empresas a funcionar, portanto, e justamente dentro deste modelo de produção. E, de acordo com aquilo que foi dito, e é verdade, portanto, é um modelo que se tenta estimular, portanto, que importa, digamos, alargar. Inclusive, uma das empresas mais conhecidas nesta área, operar nesta área aí na zona de Alveira, a Alga Plus, mas, portanto, eu penso que isto é uma iniciativa que tem condições, digamos, para avançar, para se desenvolver, mas não percebi, digamos assim, verdadeiramente a dimensão inovadora. Quer dizer, é uma inovação, diria, relativa, na medida em que isto já neste momento existe e já há empresas a praticar este modelo de produção. Mas, enfim, gostei da ideia, gostei da apresentação e é algo que tem condições de ser, portanto, de ser aplicado e de ser concretizado. Muito obrigado pela vossa apresentação. Obrigado. Obrigado, Filipe. Mara? Obrigada. Tomás e Filipe, obrigada pela vossa apresentação. Gostei bastante. Está clara, está simples. Achei que aqui em alguns momentos vocês podiam ter detalhado um bocadinho mais. Acho que ficou assim um bocadinho pela rama muitas coisas. Principalmente aqui a questão que o Rui também estava a falar, que não é uma ideia totalmente inovadora. Acho que poderiam eventualmente pensar em perceber como é que vocês podem, se calhar, até aportar valor àquilo que já existe à data ou que já está feito. Fiquei aqui também com a questão dos competidores, que acredito que seja a concorrência, e que se calhar a grande concorrência que vocês têm, as empresas que já estão a fazer exatamente o mesmo que vocês propõem. Portanto, talvez aqui tentar perceber quais são as dificuldades que essas empresas têm agora no mercado e trabalhar sobre isso, né? sobre essa falha ou sobre esse gap que existe, ou porque é que eles não conseguem, se calhar, até ou crescer ou escalar, portanto, tentar perceber isso e não, se calhar, criar uma coisa de raiz, não é? Portanto, possivelmente há aqui uma solução intermédia em que vocês aproveitam o trabalho já feito, o mercado já desbravado, digamos assim, e que podem ter aqui uma solução intermédia para escalar. De resto, gostei da apresentação, mas acho que gostava de ter visto aqui outra coisa mais assim, com outra vida, não é? Acho que podiam ter aqui feito, se calhar, uma pesquisa já do que é que existe e trabalhar nesse sentido. Tá bem? Obrigada. Obrigado. Obrigado, Mara. Ana? Obrigada, Mara, por dares a introdução ao que eu vou dizer a seguir, que era exatamente isso. Portanto, ao não ser uma ideia, pronto, totalmente inovadora, porque já existe algo similar, o que vocês poderiam fazer, ou eventualmente, primeiro é aqui, uma vez mais, como disse aos colegas há pouco, uma auscultação do mercado. O que é que há? E depois, isso até pode jogar a vosso favor, ok, Filipe? Filipe e Tomás, não é? Filipe e Tomás, não foi? Exato. Portanto, isto até pode jogar a vosso favor, porque vocês podem ir ter com estas empresas e muito claramente tentarem perceber
onde é que estão realmente as suas dores, as suas necessidades, os seus desafios, e pensarem um bocadinho no vosso modelo de negócio mais nesta perspectiva, ok? Ou até a nível colaborativo, ou seja, como é que vocês podem aqui criar uma forma de gerar valor juntando o que já existe, ok, nestas outras empresas, trazer para cima da mesa colaborações entre elas e potencialmente apresentar um produto de forma um bocadinho ligeiramente diferente, ok? Ou seja, não fazerem exatamente o que eles fazem, mas tentarem preencher as lacunas que estes negócios certamente enfrentam, ok? E daí o problema talvez deles não crescerem tanto, ou seja, etc. Tá bem? Portanto, tentem olhar aí nesta vertente. Obrigada e boa sorte. Realmente é uma área de futuro. Ok? Tudo o que é aquacultura multitrófica integrada vai crescer e, como estava a dizer há bocado o Rui Azevedo e bem, é algo que acrescenta, para além de ser aquacultura, não traz tanto impacto a nível dos danos que traz aos ecossistemas. Portanto, realmente espero que vocês sigam por esse caminho e boa sorte. Obrigada. Obrigado, Ana. Temos mais uma questão, Filomena. Eu não, se calhar, como isto não é de toda a minha área, portanto, não consigo perceber onde é que se existe a oportunidade ou não. Pareceu-me, eu até determinado momento, e portanto, dizendo que não conheço, portanto, tudo o que disserem, por mim está bem, o ponto não é esse. Eu até determinado momento pensei que a vossa grande diferenciação era estarem, no fundo, a serem maternidade dos bivalves, portanto, fazerem os embriões e depois esses embriões serem disponibilizados para unidades que fizessem a produção em escala. Em determinado momento, depois deixei de perceber se era essa a diferenciação, ou uma das diferenciações do vosso projeto. Portanto, eventualmente até depois estou a ser colocadas, de facto não tenha havido aqui muita clareza nesse ponto. E depois, enfim, era um comentário que na verdade acaba de ser um comentário um bocadinho para o vosso projeto e para todos também, que é a dificuldade que eu percebo que exista nesta fase inicial, mais inicial dos projetos, em antecipar qual é que possa ser o modelo de negócio. Mas eu acho que isto é uma coisa que deve estar quase logo no primeiro dia em que pensam numa ideia. O que não quer dizer que tenham logo as métricas que vão vender por X ou por Y. Isso não é o modelo do negócio. O modelo do negócio é pensar como é que a minha solução vai trazer valor no final da cadeia ou algures na cadeia a alguém, e esse valor, obviamente, pode ser valorizado. E isso é uma preocupação que devem ter nos projetos, mesmo quando estão ainda numa fase mais ou menos inicial, uns mais, outros menos, mas devem ter desde o primeiro dia. Pronto, eu, se calhar, já devia ter dito isto aos outros, mas fui percebendo que é uma certa tendência para não estar tão presente na maior parte dos projetos. Muito Só obrigado. dizer uma coisa, Eduardo, desculpa Força, interromper. Eu não sei se agora dá tempo para responder, pronto, já Força, acabou há força. algum tempo, mas o nosso objetivo, por exemplo, não é uma ideia inovadora em si, por exemplo, de ser algo que irá criar assim algum espanto, tipo, ou seja, algo que ainda não está, mas o nosso objetivo era mesmo utilizar os efluentes. Há várias empresas já que utilizam efluentes para fazer o crescimento de microalgas. Pronto, também há maternidades em Portugal que fazem a produção de sementes de bivalves. Agora, nós queríamos era juntar os dois, ou seja, o que nós iríamos ter era um menor consumo de água, porque iríamos utilizar a água, a maior parte das maternidades utilizam águas que vão buscar à natureza. Ou seja, nós iríamos buscar as águas hoje efluentes, iríamos tratar dessas águas, ou seja, tínhamos de ter um controlo muito bom, muito específico dessa água, iríamos produzir as microalgas com essas águas e utilizar depois a água para a maternidade, ou seja, iríamos estar aqui neste ciclo. Era mais ou menos isso Essa a nossa informação ideia. não ficou clara na apresentação. Agora Ok. Ela foi mais claro. Foi assim apresentada a alguns que também criar, mas não foi explorada ao máximo e, portanto, e a inovação também pode passar, não tem que ser disruptiva, pode ser por otimizar processos que já existam. Talvez ponha depois muita pressão sobre a eficácia do tratamento dos afluentes, não é? Porque eles podem ter um impacto
enfim, tem um impacto certamente muito relevante depois na qualidade ou vá lá, na viabilidade da Sim, produção. sim, Mas sim, sim. mas pronto. Ok, muito obrigado por todas as questões. E é verdade que eles têm um tempo limitado, então eles às vezes têm mais informação do que aquilo que realmente dispõem. Também temos de ter isso em conta. Aproveitem esses momentos também para questionar também, porque eles podem vos dar mais informação, que eles fizeram esses trabalhos também. Muito obrigado, equipa. Vamos então passar à apresentação do nosso Obrigado. último projeto. Obrigado, Filipe e Tomás. Passo agora a chamar o Najib. A apresentação dele é em inglês, portanto, I'll change right now to English. Najib, are you there? Olá, bom dia. Bom dia. You can start sharing your screen and Sim. we will do the countdown for you to start your presentation. Okay. Okay. Visible? Are you ready? Sim. Okay. So 3, 2, 1, and start. Hi, my name is Najib Valeev. I come from Lithuania and I'm studying my master's in aerospace engineering in UB as an Erasmus student. So in this project, in Maranar project, I will be presenting a project called Radeas, which is a rapid delivery as a service. So we're delivering a service in order to have usual deliveries turned into a time-intensive deliveries. Basically, the whole project revolves around time doesn't always equal money. Sometimes time equals life saved. So you may have seen some videos or like movies, documentaries in National Geographic for skiers getting lost or getting injured in the mountains, and it takes like an hour, maybe more, for the helicopters of emergency to arrive. I'm not even mentioning the cost of a membership to a insurance company for helicopter rescue, which goes up to hundreds of thousands of dollars. That being said, our business system is going to be a connection between businesses, which could be an emergency services, helping people, could be regular deliveries, could be time-intensive deliveries. Something needs to be delivered inside of a city. We'll get it done within a short time span. And we're connecting their consumers. So we're doing whatever they were doing, their connection, but we're doing it faster. What we're selling is time. We're not selling drones. We're not selling services, whatever. It's important in each business to understand what business you're in, what industry you're in. In this case, we're in time business. We're selling them time in order to get their business more efficient. So let's say that there is a case. Somebody gets lost or injured in the mountains. It takes around 2 hours or an hour at least to get the helicopter of emergency services up and get it to them. Well, in this case, if statistics show that in the world, if the emergency services arrive more than 5 minutes, the death rate increases by 8.3%. And let's say in England, for example, there has been 511 deaths because of a late response, because of the emergency arriving too late. And most of the cases are cardiac arrests. Those cardiac arrests are the type of emergency that could be saved within 10 minutes. Within first 10 minutes, you can save a cardiac arrest with just a CPR or a defibrillator. If you pass that threshold, you will need to have more and more involvement. Sometimes it may lead to death. So that's why it's time equals life. We can span out, because we are a service that offers drone delivery, rapid drone delivery to anyone who wants it. We can deliver from medical services to Uber Eats. And we're not trying to compete with Uber Eats. We're trying to extend the area of coverage of Uber Eats, all of these deliveries, by another way. We're trying to make them faster.
we're not gonna have another app, we're not gonna have an extensive competition. We're going to include it as an API into the existing services. That's why we're in the market where we're not competing, we're working together with the other companies. As an example, rescue times are increasing over the day, each day in big cities because of traffic delays and all other stuff. And I'm not even talking about food deliveries and other important stuff, because the simple case scenarios, if there is an accident on the road, you could potentially employ our service as a blood carrier service for a specific blood type. Cardiac arrest, you can bring a defibrillator to a site faster than the emergency service arrives through the traffic. If you go to a resort, what is the first thing that you're scared of? It's probably gonna be dying or being stuck under a pile of snow, being stuck or damaged or injured because of a fall, something. Yeah, well, you've seen a lot of documentaries that show that it takes a while for emergency services to arrive. And what if there was a service that offered a savior for you? What if there was a service that offered a drone that would bring you first aid kits to your site faster than the emergency services arrive? Well, here we are. Use case. In terms of use case, there are already companies doing deliveries. Already companies having like wiring between the customer and between the business, but they're not so widespan. They are Amazon, they're delivering their own packages, whatever. Each one is centered around their own thing. They are very selfish with their own business, so they're not expanding. What we're doing, we're expanding the ability for you to use the drone technology in a wide case scenario. We're not risking anything because there is already a market for it. We're not risking anything because we can outsource any single part of this business. And we're not trying to reinvent the wheel. You know, we're trying to make it faster. We're trying to make it more efficient and go further. Najib, I need you to speed up on your point. Of course. In terms of creating a niche, our main idea is that we would make a contract with a company or a business where we install a column with drones on their site where they're going to be operating, and we provide them with an API and a maintenance. So in terms of API could be integrated into any kind of platform, emergency, Uber Eats, whatever. And those stations would deploy a drone whenever you order a drone delivery. That's going to be more expensive probably, or an emergency is required. After that, they get delivered to their point. Emergency services, city deliveries for time-intensive applications, and out-of-reach deliveries, where you can drop off multiple loads for one trip. For the expenses model, we're looking to make a subscription fee for the column that we're going to install, the drone system, and maintenance fee monthly. We're looking at about, depends on the type of drones, but from $1,000 until $3,000 of monthly payments. And additional costs, it's going to cost more for a consumer to use that. For the efficiency and expansion and the environmental benefits of this, I can't even mention the fact that we're saving lives in this case. So in terms of money, we're looking at about investment of 1.5 initial, with starting of 10 drones and 3 clients. Clients are looking at about wide span emergency services and delivery services. And that's pretty much it. We're looking at 1.5 million in investments with from 1,000 to 3,000 subscriptions. Thank you so much. I would welcome your questions and suggestions. Thank you so much, Najib. Excellent presentation. From the juries, do you have already any question? Not only questions, I mean, I take the suggestion or a thought.
Okay, we have some hands raised. Anna Pinella, please. Be aware that we have really 6 minutes because the session will end. Just really quickly, Najib, I would just recommend if you, when you start the presentation, you focus straight away. So you focus a lot on the problem and what you're doing, but then you don't explain very well how you will do it. Okay, so you only explain that a bit further along. So in that initial time, we are here like thinking, okay, you want to save lives, you want to do this, but how will you do it? And you stay too long thinking about on the how until you actually mention it. I was afraid you weren't going to. You did in the end, which was great. But try to introduce it a bit earlier on in the presentation, okay? Thank you. Also, check out, again, I know I'm repeating myself, but this is really important, the market out there. Are there the competitors? Are there any other solutions already like this? How is their market? What are their needs? Are you answering to those needs, etc.? Okay. I did mention that in the part of the competition. There is solutions available, but they're focused on to one single sector, their own sector. Like Amazon Prime, they only deliver their own Amazon packages. They don't deliver food. Yeah. So your big innovation would be that you are cross-sectorial, let's say. I'm offering a service for everybody to use drones for their efficiency. For whatever, exactly, right? For whatever. Whatever they wish. We just install the column, we offer them the API, and they use it when they want. Okay, you are cutting a little bit, Najib. Thank you so much, Najib, and a nice presentation. Thank you, Anna. Maria Mendoza. Thank you so much, Najib, for your presentation. I'm not going to repeat what Anna said because I agree totally with what she said. So basically what you are selling is rent a drone, right? But my main question is, you focus on two main services, on the life saving and on the survival kits, and that's a little bit confused because kids cannot operate on themselves. So you have to think a little bit further on that question, because you cannot aim to save a life if you don't know exactly how to use the kits. So you have to consider who is going to use that kit, what that kit is going to be. So I think you need to work a little bit on that. And just like Anna said, I think that you should be a little bit faster on the beginning, because you had so much information on the last two slides that we didn't get it, because you spent so much time thinking, talking about your main idea. Just one note, delivery by drones, it's not new, so you already know that exists. But I think you have to improve some questions in here, but thank you so much for your presentation. Thank you so much for the suggestions. I really that means a lot to me. Can I note something here? Yes. Awesome. So in terms of the kids delivery, you don't really go skiing with a first aid kit in your backpack, and kind of everybody knows how to use a Band-Aid, how to use a tourniquet if you have a bleeding. So basic things that would get delivered, but that I understand that would need to be thought through, would need to be a little bit, maybe a training, maybe a guide for them how to use it, maybe a camera installed for a medical assistant to talk to them, or a phone maybe. But I understand you, that would need to be implemented as well. Thank you. Thank you. Last question, Filomena, please. Well, I agree with my previous colleagues, and I think you focus a lot on you start very well, honestly. I like the idea of, that there's a link between time and, just life, not so only money and so on. So that was a very, very great, strong idea. But after you lost in the problem. You spend too much time in the problem, and honestly, it make the solution was a bit disappointment, because you highlight so much the problem, and the problem is really challenging. I was trying to see how you go to help to save lives, and it would be great if we could do that.
So I think you are proposing something that already exists, or there are some companies that are working on that, and they are working on that to provide not the possibility of use a drone, but the possibility of have a service, a quick service done by a drone. So even in that field, it's not innovative. I think you should focus honestly in if you want to provide time, extra time or quick time, you should focus in the activities or the needs that really need time and are available to pay for that extra time. I'm not sure if it provide a kit of first aids to someone who is in the skiing. I'm not sure if it is a business case that you can implement for example, the provider of or the manager of the place of skiing. So I think you should think a little more about that, and never put the business model as you put as expensive and profits. The business model is not about the expensive for who subscribe the service or the ban. It is, you know, you should always put the way how I get value for my clients, how they get value from my proposition. Oh, yeah. But thank you very much. Thank you. I made some key points out of this, but so far, if I can give a few responses on my. I don't think we have time because there's will be another session. It's not this demo day. The demo day needs to be over. We will announce the results at 1 a.m. Portanto, malta, nós vamos anunciar os resultados à 1 p.m. À 1 1 p.m. 1 p.m. Oh, é verdade. Thank you, Naji, for your presentation. It was amazing to everyone. Obrigado. Great job. We will see you. Yes, Eduardo. Nós iremos ver-vos à 1 perto da hora do almoço, não é? Portanto, onde anunciaremos os resultados. Muito obrigado a todos e até logo. Exatamente. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado a todos os participantes, as equipas, ao júri. Vamos agora passar para a próxima aproximação. Portanto, pedi a todos que pudessem abandonar aqui este live para darmos entrada aos novos oradores. Sim. Obrigado mais uma Francisco, vez a todos. só uma pergunta. Oi, portanto, força. o júri vai então reunido ao 12h30, é isso? Exatamente, para depois à 1 voltarmos aqui ao live e anunciar Ok. então. E as votações a gente envia. Vai-vos enviar agora, não é? Enviamos agora. Sim, isso tratamos à parte. Podem sair, ok? Ok, obrigado. Por darmos início à aproximação. Obrigado, Obrigado a muito todos. obrigado. Obrigado a todos. Obrigadíssimo. Obrigado. Obrigado. Muito bem, Obrigado. nós vamos então obrigado. voltar dentro de 30 segundos para começarmos a próxima sessão, que será Demystifying the Industry, How to Attract Young Generations. Até já.
Bom, estamos de volta então para a próxima sessão, Demystifying the Industry, How to Attract Young Generations. Este é um painel que será moderado por Marta Gonçalves, jornalista da SIC. Obrigado, Marta, por estar connosco. E sem mais demoras, eu passo-lhe a palavra. Bom dia a todos, bem-vindos. A conferência que vamos falar aqui sobre um bocadinho, vamos tentar desmistificar a indústria e como perceber como é que a indústria consegue captar jovens, até porque não é uma área que esteja ainda muito, acho eu, interessada em captar jovens e precisamos disso para o futuro. E por isso, ter connosco o Tomás Carreira, que é estudante finalista em Engenharia Aeroespacial. Tomás, bom dia e obrigada por estar aqui connosco. Vamos também ter o João Oliveira, que é professor na Universidade de Aveiro e que nos vai ajudar também aqui a tentar perceber como é que nós mostramos aos alunos o que é a vida real e não só a vida académica. Depois também o Romeu Couto, da área de Psicologia. Romeu, também bem-vindo e obrigada por estar aqui. Vamos também tentar explicar como é que podemos ser felizes no trabalho. Depois vamos ter também a Marta Queiro, já para nos falar também da área mais profissional, como é que as empresas precisam, o que é que os jovens procuram. E, portanto, vamos estar aqui a falar cerca de uma horinha e sem mais horas eu começava pelo Tomás. Tomás, bom dia. Olá, bom Como dia. estudante finalista e também membro de um projeto que envolve energia solar, que envolve barcos a hidrogénio, queria que nos falasse um bocadinho de como é que é estar a trabalhar e a estudar ao mesmo tempo. Se este projeto em que está integrado, e que nos explique um bocadinho assim, de forma rápida, e o ajuda já depois a ingressar no mercado de trabalho, e de que forma é que é preciso mais apoios para estes projetos, porque vamos de projetos muito dispendiosos, que envolvem muito dinheiro, e de que forma é que é preciso que também haja mais apoios para esses vossos projetos? Ok. Força. Eu faço parte, como disse, de um projeto universitário no Instituto Superior Técnico, que é o Técnico Solar Boat, e nós funcionamos um bocado como uma pequena empresa, só constituída por estudantes, claro, de diversas áreas da engenharia, digamos que a minha experiência no Técnico Solar Boat é de contacto real com a área da engenharia, ou seja, apesar de estar num curso altamente teórico, ou estando num curso altamente teórico, senti a necessidade de ter contacto com algo mais prático, com pôr as mãos na massa, efetivamente. E sinto que o Técnico Solar Boat me providenciou essa oportunidade. Sinto que contactei um bocadinho, mesmo antes de entrar na indústria, com aquilo que são os problemas reais da indústria. Fiquei a conhecer um bocadinho como é que a indústria funciona, e acho que isso me vai ajudar muito para a frente, agora quando quiser entrar no mercado de trabalho. Só para tentar explicar um bocadinho, se calhar, o que é que nós fazemos, ou o que é que eu faço no projeto. Eu basicamente desenho asas, faço análises hidrodinâmicas e aerodinâmicas e também trabalho com materiais avançados. E se calhar partindo daqui, diria que existe, que agora, tendo em conta que estou a fazer a minha tese, senti alguma... Quando comecei a fazer a tese, eu já sabia que queria fazer a tese em algo relacionado com o trabalho que tenho vindo a desenvolver no Técnico Solar Boat, e estamos a falar de um projeto muito dispendioso, e por vezes os apoios que nós recebemos das empresas, apesar de já serem muitos, há muitas empresas que nos ajudam. Aliás, sem os nossos patrocinadores não seria possível explorarmos tudo aquilo que exploramos. Mas mesmo assim acho que seria muito positivo haver um maior envolvimento da indústria com este tipo de projetos, mais apoios, porque nós vamos a competições internacionais, nomeadamente temos uma competição muito grande no Mónaco, que é, que eu saiba, pelo menos a maior do mundo, e já nos destacámos lá muitas vezes, e claramente não é porque temos mais recursos ou porque somos mais do que as outras equipas que também são universitárias. Simplesmente porque pensamos fora da caixa, porque os engenheiros portugueses são mais desenrascados, e creio que se houvesse esse apoio
ou esse envolvimento, mais envolvimento da indústria neste tipo de projetos, acho que ainda daria oportunidade às nossas equipas, nomeadamente a minha, para fazer ainda mais e para nos destacarmos ainda mais internacionalmente. E isto depois contribui para a nossa formação como engenheiros. A falta desses apoios coloca-nos em desvantagem perante outros países europeus? Peço desculpa. Se a falta desses apoios nos coloca, principalmente nessas competições, em desvantagem face a outros países europeus, apesar de, como o Tomás dizia, os portugueses serem mais desenrascados, serem muito criativos, se a falta de dinheiro nos coloca em desvantagem a nível europeu? De certa forma, estamos a falar para que haja inovação, temos que ter recursos, e estamos a falar de um ambiente de competição onde, ou seja, não é só a inovação por si, é a inovação aplicada, estamos a falar de aplicações de performance, portanto, nós temos de ter recursos suficientes para testar, para desenvolver as nossas ideias, temos de ter infraestruturas de testes e, de certa forma, se não tivermos esses apoios, descoloca-nos em desvantagem. Acabamos sempre por conseguir arranjar-nos de alguma forma, mas certamente se tivéssemos esses apoios seria muito mais, teríamos vantagem nesse sentido. Mas já volto assim, vou passar agora ao João Oliveira. Como eu explicava, é professor na Universidade de Aveiro. João, no caso do Tomás, o Tomás consegue estar a estudar e a desenvolver um projeto ao mesmo tempo. Muitos alunos não o conseguem fazer por vários motivos. Como é que se mostra a estes alunos o que é a vida real? Até porque continuamos a ter cursos muito teóricos e que depois, quando chegamos ao mercado de trabalho, a teoria não nos ajuda assim tanto a desenvolver aquilo que as empresas esperam de nós. Como é que se mostra isto aos alunos? Antes de mais, obrigado, Márcia, e obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Eu acho que há aqui várias questões em simultâneo, portanto, não vejo uma resposta fechada a esse nível, até porque nós nas engenharias, e o Tomás certamente é dos últimos a partir de um contexto inicial de mestrado integrado, os mestrados integrados eles terminaram em Portugal. Agora nós andámos há alguns anos, ou algumas décadas, a fazer batota em Portugal, portanto andámos a fugir do processo de Bolonha, e nós estamos agora a entrar numa fase de ter licenciaturas, mais mestrados, e portanto há um panorama global que está a mudar muito rapidamente. E há algumas coisas que ainda são incógnitas, eu acho que para todos neste momento. Não sei até que ponto é que a indústria estará receptiva aos novos licenciados, não sei até que ponto é que nós estaremos devidamente adaptados àquilo que são as expectativas da indústria, das empresas e da sociedade em geral. Portanto, há aqui um grãozinho de sal nas coisas que eu vou dizer, mas uma das coisas que eu gostava de referir, até na sequência da questão e daquilo que o Tomás disse, e já agora destacar que exemplos como o do Tomás são os bons exemplos, certo? Nem todos serão assim, e é uma das lutas que nós temos atualmente, muito sinceramente, mas eu acho que em primeiro lugar a questão dos cursos teóricos não é necessariamente mau. Eu acho é que muito daquilo que tem acontecido, e nós estamos a trabalhar no sentido de melhorar isso um pouco, e daí essa relação com a sociedade e a eventual falta de preparação, é que muitas vezes a teoria fica fechada naquilo que são as dimensões técnicas de cada uma das áreas. Porque se for teoria na base de criarmos competências para as pessoas serem capazes de pensar, lá está o pensar fora da caixa que o Tomás referia também, e bem, nós de repente talvez não precisemos de tanta ligação à prática. Até porque nós, se queremos formar pessoas em 3 ou em 5 anos, nós não temos tempo para absolutamente tudo. E daí também uma coisa que se tem perdido nos últimos anos, que é um bocadinho da diferenciação entre a formação dos politécnicos e a formação no ensino universitário, sendo que os dois sistemas não são um superior ao outro, são simplesmente duas abordagens diferentes para dar resposta a um tipo de mercado. A meu ver, a forma de nós prepararmos os estudantes cada vez melhor é dar-lhes competências para, por um lado, serem capazes de lidar com problemas diferentes e, no caso das engenharias, em particular, lidar com problemas que sejam abertos de raiz. Porque os problemas, na realidade, eles não são problemas fechados. E já agora, muitos dos problemas que nós temos atualmente em termos de autonomia dos nossos estudantes vêm de um conjunto de coisas que eu não consigo compreender bem, e eu espero que o Romeu nos possa ajudar um bocadinho nesse sentido. Nós estamos numa fase um bocadinho estranha naquilo que é, por exemplo, a diferença entre estudantes como o Tomás, que são realmente ativos e que tomam iniciativa e que exploram
face a muitos estudantes que atualmente parecem ser um bocadinho mais passivos. Posso ser eu que estou a ficar velhinho, também pode ser isso, não é? E começo a sentir aquela questão geracional, mas eu acho que não é isso. Acho que estamos numa fase um bocadinho estranha e portanto, há muitos desafios. Mas se nós vimos como desafios e não só como ameaças, acho que a coisa resolve-se. Mas, sinceramente, se nós formos capazes, e aí é trabalho da escola, é trabalho das famílias, é trabalho do ensino universitário, é trabalho nosso, docentes. Muitas vezes achamos que sabemos muito, mas na realidade sabemos pouco do que é a sociedade e do que são as pessoas, que se calhar é a parte mais complicada. Daí eu também achar, muito sinceramente, nós precisávamos de um bocadinho mais de formação, até em psicologia, na engenharia. Eu cada vez acho mais que a engenharia no geral, qualquer que seja, é provavelmente a mais transversal das áreas de atuação, sinceramente. Porque falamos de engenho para resolver problemas, mas para resolver problemas e trazer a ciência, daquilo que é a ciência fundamental, para resolver problemas efetivos da sociedade, é preciso um ponto do qual nós nos esquecemos, que é conhecer as pessoas. E essa parte é complicada. Conhecer pessoas, conhecer comportamentos, conhecer necessidades, conhecer anseios, expectativas, tudo isso é complicado de gerir. E eu acho que é aí que está o nosso grande desafio de preparar os nossos estudantes. Dar-lhes uma base de competências técnicas que seja sólida, por um lado, certo? Mas dar-lhes, acima de tudo, capacidade para pensar, de modo a serem capazes de transpor essas competências técnicas para qualquer desafio que surja, na realidade. Eu sou de uma engenharia que é a engenharia mecânica e eu acredito sem margem para dúvidas, e nós vemos isso no dia-a-dia, que os nossos engenheiros são capazes de fazer tudo desaparecer. Por isso nós temos muitos estudantes que depois se vão ligar a áreas de saúde, vão para a gestão, estabelecem os seus próprios negócios, fazem trabalho de engenharia efetiva, conseguem adaptar-se a tudo. Um curso como o do Tomás dá o mesmo tipo de competências, que são engenharias que são muito transversais, mas lá está. Equilibrarmos essas diferentes dimensões, darmos a capacidade de se adaptarem a novos desafios e darmos a capacidade de pensar, sem estarem tão focados no resultado, como é uma coisa que eu sinto atualmente, que é uma coisa que me preocupa, confesso, e isso aí é culpa nossa também, é treino nosso. Estamos tão focados no resultado, tão focados na nota, tão focados naquele resultadozinho do problema que nós lhe demos, que depois não exploramos, não vemos a possibilidade de aprender coisas novas. E acho que está aí o maior desafio. Eu não sei se respondi à questão, eu divago muito, peço desculpa, a Mara já me conhece, mas Eu até vou pegar nisso, pensar que o meu, já voltaremos tanto ao Tomás como ao João. Começamos então primeiro por este lado escolar. Primeiro, esta última deixa do João, que é, continua a haver muita pressão psicológica de se ter muito boas notas, e a verdade é que nem sempre essas boas notas depois se refletem em bons profissionais. Vemos isso noutras áreas, muita gente que escolhe o curso porque tem uma média para aquele curso e não porque é aquilo que gosta ou porque é que quer fazer no futuro. Então, pergunto primeiro se existe realmente essa pressão, como é que se combate essa pressão psicológica, e depois a segunda deixa que o João deixou, que é esta diferença entre os estudantes. Estamos ou não numa fase estranha? O João apelidou de fase estranha entre estudantes. Temos estudantes 100% motivados, temos estudantes 20% motivados. Como é que se equilibra aqui esta balança? Bom dia a todos, bom dia Márcia, bom dia ao painel, um cumprimento especial a todos vós, como é óbvio. Eu já agora faço aqui uma pequena nota. Eu não sou da área de psicologia, a minha área é de comunicação, contudo sou, tendo em conta aquilo que tem sido o meu trabalho nos últimos anos, o entusiasta. O meu sócio é psicólogo clínico e organizacional, sou um entusiasta dos psicólogos. Fiquei muito feliz pelo João ter aqui aberto aqui o mote para que eu pudesse falar, porque realmente ele tocou aqui em pontos-chave. E Márcia, se eu também divagar, por favor, oriente-me aqui no caminho. Aquilo que nós temos sentido realmente é que realmente aquela fase estranha que o João aqui falava, essa pressão psicológica, acentuou-se ou agravou-se ou tornou-se mais desafiante após a pandemia. Não temos a menor dúvida disso. Aquilo que nós sentimos aqui no que tem sido o nosso trabalho diário, junto de organizações, junto de pessoas, é que esta pressão que a pandemia nos trouxe, atenção, eu falo aqui de pressão, eu não fiz nenhum estudo científico, não sei que estudos é que poderão estar por trás disso, e alguns virão nesse sentido. A verdade é que nós sentimos essa mudança. E as pessoas mudaram no sentido em que o propósito, a missão e aquilo que é a motivação, lá está, vamos agora aqui falar da motivação, está totalmente dispar, não é? É muito diferente daquilo que era, vou falar assim, João, da nossa altura, não é? Não somos nenhum dinossauros, mas acho que somos praticamente, provavelmente, da mesma idade, portanto, e no nosso tempo não era assim.
o que é que nós estamos a sentir? E o João também falou nisso e eu acho muito especial ele ter tocado nesse ponto. Competências sociais, as soft skills. Eu acho que nós trilhamos os nossos filhos, os nossos jovens para terem competências técnicas e eu tenho a certeza que os portugueses são fantásticos nisso. Nós temos N exemplos ao longo dos anos dessa nossa competência técnica em diferentes áreas. Mas depois falta-nos trabalhar aquilo que o João também referia, que eu considero muito importante e que é aquilo que nós temos trabalhado nas organizações e a nível individual. São as nossas competências sociais. A nossa autoconsciência, o nosso autoconhecimento. Nós, quando tivermos essa autoconsciência, esse autoconhecimento, que lá está, muitas das vezes tem que ser orientado por psicólogos, dentro das nossas organizações, junto das universidades, começando pelas escolas. Nós temos aqui um projeto que nós estamos empenhadíssimos e entusiasmados para poder apresentar à Direção Regional de Educação, que é um projeto onde nós vamos falar sobre emoções com crianças dos 7 aos 12 anos, para lá estar, começarmos aqui a trabalhar nas competências sociais, para que depois, no percurso das nossas vidas, as pessoas, lá está essa fase estranha que nós estamos aqui a ter, para que os jovens consigam entender, através da sua autoconsciência, do seu autoconhecimento, aquilo realmente que querem fazer. Atenção, nós não podemos esquecer, e estamos aqui, lá está aqui numa fase de muitos desafios para as sociedades, para as pessoas. Tivemos pandemia, temos uma guerra, existem outros problemas a acontecer nas sociedades e nós estamos um bocadinho dispersos, não estamos orientados, não é? E a pressão que nós tivemos da sociedade, bem, é que nós temos que nos formar, ter um bom emprego e ser bem remunerados. Ponto. Com todos os seres humanos nós sabemos que não somos assim, não é? Somos seres emocionais. E se não conseguirmos trabalhar esta parte, realmente esta face estranha que o João simpaticamente dizia, eu acho que vai-se protelar durante mais algum tempo se não conseguirmos trabalhar e agarrar esses desafios que nos aparecem pela frente. Eu não sei se... Somos pessoas insatisfeitas. Sim, somos, lá está, somos pessoas insatisfeitas. Como for esse lado emocional, não é? Nós sendo seres emocionais e cada vez mais nós temos eu acho que até eu vou dizer isso dessa forma, o mindset mudou bastante após a pandemia. Nós, e tendo em conta que fazemos trabalho com organizações, e quando estamos a falar de organizações estamos a falar de pessoas, podem ser grupo, mas não deixam de ser pessoas, e depois quando fazemos o nosso trabalho em termos individualizados, nós sentimos que o mindset mudou. Nós, na área da psicologia, obviamente, não fazemos qualquer tipo de trabalho comercial, ou seja, não estamos aqui a tentar angariar clientes, mas a verdade é que as nossas consultas, por exemplo, de psicologia, de psicoterapia, de mindfulness, tudo que são a nível individual, aumentaram substancialmente pós-pandemia. Portanto, alguma coisa aconteceu. E não foi o trabalho comercial dos psicólogos nem dos profissionais da área. Portanto, nós sentimos que essa insatisfação, se pudermos chamar de insatisfação, aumentou, não é? Começamos aqui a criar algumas percepções seletivas e algumas crenças que começam a ser desmistificadas. Eu acho é que o mindset, e sobretudo dos jovens, o do mindset obviamente ainda está aqui a ser estruturado, não é? E as pessoas mais velhas têm mais alguma dificuldade, eu acho que esse mindset está a mudar de uma forma bastante radical e nós estamos a sentir isso. E atenção, nós temos que aproveitar isso num bom sentido, não de uma forma negativa, mas sim de uma forma positiva. E é isto que psicólogos, outras organizações, N consultoras que trabalham a nível nacional, poderão e deverão fazer isso junto de todas as organizações. E quando digo organizações, falo de empresas, falo de universidades, falo de escolas, falo de governo, falo de câmaras municipais, etc, etc, etc. Como é que depois faz essa ponte entre o estudo e o trabalho? Como é que se conquista a felicidade no trabalho? Que assim entramos já aqui nesse tema para depois passar para a área. Como é que se conquista essa, principalmente em áreas nas engenharias que são tão competitivas? O Tomás é um desses exemplos, a área da aeroespacial é muito competitiva. Como é que depois se faz este jogo psicológico todo? É o nosso maior desafio, realmente. Aquilo que nós fazemos, e até porque Aristóteles dizia que a felicidade é um bem supremo, não é? E há N formas de nós aqui adjetivarmos aquilo que é a felicidade. Portanto, a minha felicidade pode não ser aquilo que é a felicidade da Márcia, nem do João, nem do Tomás, nem da Mara. Aquilo que nós temos de fazer dentro das organizações
sobretudo numa fase inicial, vou começar mesmo pelo ponto fundamental. Perceber se as lideranças, se as pessoas que estão a gerir essas equipas e essas organizações estão genuinamente preocupadas com as pessoas. Okay? Vamos acreditar que sim quando nos contatam, mas pode não acontecer. Mas vamos acreditar que essas pessoas estão genuinamente preocupadas com o seu capital humano. Aquilo que nós fazemos numa fase posterior é ouvir estas pessoas. Escuta ativa. Aquilo que eu acho que a maior parte das empresas deveria fazer, deveria investir e infelizmente ainda não o faz. E quando digo empresas, organizações... E não faz? Sim, nós sentimos que a maior parte das empresas ainda não o faz. Mas também temos essa alegria, posso dizer dessa forma, de que também já sentimos que a maior parte, a grande parte das empresas que nos contatam já começam a ter essa preocupação. Portanto, a velocidade começa sobretudo pela escuta ativa. Perceber o que é que os colaboradores querem, o que é que os colaboradores precisam. Nós temos que perceber que temos que criar impacto emocional. Eu sei que isso é muito fácil aqui dito e de uma forma aqui muito teórica, depois na prática obviamente é diferente e é trabalhado e tem um plano de ação, mas a verdade é que nós temos que criar impacto emocional dos nossos colaboradores. Assim que começarmos a criar impacto emocional dos nossos colaboradores, e lá está, depende de cada empresa, de cada organização, de cada grupo de colaboradores, de cada área de negócio, é muito diverso e aqui falaria horas sobre isso. A verdade é que depois desse diagnóstico nós conseguimos, através de algumas competências, alguns recursos, algumas ferramentas, ir criando esta felicidade dentro das organizações. Atenção, deixo só aqui uma nota, não nos podemos esquecer que somos, obviamente, todos seres individuais, vão haver pessoas que têm situações pessoais, familiares, de outro tipo de contexto, em que se calhar precisam de um trabalho de um psicólogo, de uma psicóloga, de um orientador, muito mais específico, muito mais direcionado a nível pessoal. Contudo, posso dizer que também dentro das organizações, quando estamos à procura da felicidade, conseguimos, digamos que esse trigger, né, conseguimos desmistificá-lo e ajudar em todos esses sentidos. Obrigada, Romeu, já voltaremos a esse tema. Mara, bom dia. Como é que se une academia e indústria, dois mundos diferentes, mas que dependem tanto um do outro? Como é que se aproxima a academia da indústria e vice-versa? Antes de mais, Márcia, obrigada. Peço desculpa pelo meu atraso, estava no painel anterior. Bom dia ao painel e obrigada pela vossa presença. Pois é, Márcia, é uma questão que vale milhões, não é? Como costuma dizer. Sim, de facto, nós na QSR temos feito um trabalho para aproximar a indústria da academia. É um trabalho que tem o seu tempo, não é no imediato, mas temos percebido que de facto é urgente fazer essa redução desse gap. Há uma dependência forte da indústria por parte da academia e vice-versa, portanto elas não existem uma sem a outra, não é? Estamos a formar para integrar profissionais no mercado de trabalho e de facto é muito importante que se tenha essa noção, portanto, e pegando um bocadinho aqui nas palavras do Romeu, é importante que as empresas tenham essa consciência, tenham essa noção de que precisam de estar cada vez mais próximas das instituições de ensino, mas as instituições de ensino também têm que ter portas abertas para que a indústria consiga entrar, não é? Consiga perceber o que é que se faz, consiga perceber que novas aprendizagens, que desafios é que são lançados aos jovens. E os jovens só se conseguem preparar, e como o João dizia muito bem, eles só se conseguem preparar e só conseguem ter uma noção dos problemas reais se conseguirem entrar nas empresas e conseguirem ter esta proximidade. Portanto, o que é que nós temos vindo a fazer? Obviamente que é um trabalho, como eu disse inicialmente, a médio e longo prazo, portanto é um trabalho é aqui um bocadinho um namoro, não é? Mas na realidade tentamos trabalhar muito com as empresas e com os alunos de forma a promover esta aproximação. Através dou aqui 2 ou 3 exemplos, Márcia, estágios curriculares, estágios de verão, cada vez mais os alunos têm esta noção de que precisam de estar nas indústrias, precisam de conhecer as empresas, precisam de conhecer os seus pares, não é? Que futuramente vão ter relações próximas com outros profissionais, precisam de alargar a sua rede de networking para conseguirem cada vez mais ter informação e estarem também mais capacitados para a resposta aos desafios da indústria. Uma situação que tem vindo a aumentar bastante nos últimos anos é o crescente interesse, tanto de um lado como do outro, pelo desenvolvimento de teses de mestrado em contexto empresarial. Portanto, as empresas têm tido muito esta abertura para receber alunos
para trabalhar um tema, é uma relação win-win, claramente. Portanto, o aluno trabalha um tema interessante para a empresa ou um projeto que esteja a ser neste momento desenvolvido, e o aluno ganha também, como é óbvio, tendo esta possibilidade de durante uns meses estar a encontrar uma solução real, não é, João? Aquela questão que falávamos inicialmente. Também aqui tentamos puxar aqui muito, mas no ensino superior às vezes é um bocadinho difícil, que é as visitas à indústria. Os alunos deslocarem-se à indústria, estarem presentes, passarem um dia, passarem dois, ver como é que na realidade as coisas funcionam, porque há muita questão teórica, há muitos problemas que são formulados teoricamente na universidade e há uma solução já pré-definida, mas conhecer o que é que elas fazem, conhecer a sua área de negócio, conhecer as suas dificuldades diárias é importante. Muitas vezes estes jovens, quando estão na reta final, quando terminam, quando vão ingressar ao mercado de trabalho, às vezes têm aquela ideia muito romântica de que podem mudar o mundo, não é? E podem fazer uma diferença gigante nas empresas. Obviamente que todos fazemos a diferença, mas tem que ser uma diferença relativizada, não é? Porque vai depender também daquilo que vamos fazer e daquilo que é o desafio da empresa. Mas claramente, dentro destes 3 ou 4 exemplos que dei, Márcia, é um bocadinho de fazer esta aproximação. Eu tenho muita pena, e deixo aqui esta nota, de que não seja obrigatório em todos os cursos fazer um estágio. Porque eu acho que era extremamente importante, tal e qual como existe, por exemplo, na saúde, é importante, é obrigatório, todos, logo desde o primeiro ano, estes alunos contactam com os profissionais, contactam com a realidade em que eles vão estar imergidos. Porque é que nos outros cursos isso não acontece, não é? Porque é que não há, nas engenharias, porque é que não fazem, na grande maioria delas, não fazem um estágio, não é obrigatório logo do início, terem logo este primeiro contacto, terem logo esta primeira relação de proximidade com as empresas. Portanto, fica aqui a dica, digamos assim. Mara, também já volto, assim que tenho mais algumas perguntas, mas pegando nesta deixa da Mara, é isso que os jovens estudantes precisam? Mais estágios, mais contacto com o mundo do trabalho na prática, não só nos livros? E posso dizer que concordo plenamente com a Mara. Acho que tenho muita pena, falando em particular do meu caso, tenho muita pena de não ser obrigatório para o meu curso existir um estágio curricular. E lá está, penso que é muito importante. Eu, quando comecei a fazer a tese, nos meses antes de fazer a tese, efetivamente fui à procura, tentei contactar várias empresas para arranjar um estágio e pronto, apesar de ser um nicho, ser um mercado muito pequeno, efetivamente não consegui arranjar, mesmo já nesta fase final e já com um projeto muito concreto em mente, quer em Portugal, quer fora, também, dentro da Europa e nomeadamente aqui na Península Ibérica, que foi onde eu procurei. Mas somos um estágio gratuito. Diga? Fomos de um estágio gratuito. Sim. Não estamos a falar da empresa ter que pagar. Sim. O que é que as empresas eu estive aberto. Não há espaço diários? Eu estive aberto às duas possibilidades, inclusive inicialmente, obviamente, gostaria, especialmente se fosse um estágio em que tivesse que me deslocar, gostaria de ter algum tipo de compensação, inclusive sugeri trabalhar em part-time enquanto fazia a tese, mas não foi possível, e até abri a possibilidade de ser um estágio gratuito ou com o mínimo de ajudas de custo, e mesmo assim não foi fácil de encontrar. Daí eu dizer que o envolvimento da indústria tem que ser maior, e o envolvimento das escolas, concordo também com a Mara nesse ponto, que as escolas também têm que estar mais abertas a essa possibilidade, inclusive incentivarem e fazerem essa possibilidade acontecer. Queria se calhar só pegar ali num ponto que o João e o Romeu mencionaram, e que acho que também é muito importante, e puxo um bocado a brasa à minha sardinha. Tenho a ideia que a questão das soft skills também é muito importante, e sinto que a minha presença num projeto como seja o Técnico Solar Boat permitiu-me, aprendi muito não só na parte técnica, diga-se, mas também nos eventos, contactar com empresas, inclusive, por exemplo, aí falar a escolas, e sinto que isso também me permitiu crescer até como profissional e descobrir-me como profissional. E de certa forma isto também contribuiu para, a determinado ponto no meu curso, de uma forma mais ou menos orgânica, começar a perceber que
o mais importante, ou para mim o mais importante deixaram de ser as notas. Comecei a pensar que se calhar havia aqui coisas mais importantes em jogo, e comecei a descobrir-me um bocadinho e a perceber o que é que efetivamente queria fazer, onde é que queria chegar. Ajudou-me a definir-me, diria eu. Mas deixa-me perguntar, o que é que a indústria tem de fazer para vos atrair? E falo principalmente da indústria em Portugal. Há muitas áreas de engenharia em Portugal, como dizia há pouco, ainda é um nicho de mercado, ainda são muito poucas os locais onde vocês podem desempenhar as vossas funções, mas o que é preciso, principalmente em Portugal, para que nós consigamos continuar a captar para Portugal estudantes que têm tanta qualidade e que estamos a deixar fugir para outros países? O que a indústria portuguesa tem que fazer para vos conseguir atrair, captar? Eu acho que, por um lado, é uma questão de contacto, é uma questão de haver mais iniciativas, como a Mara disse, através de estágios, através de Open Days, e depois também através de fortalecer as relações com as universidades. Isso é uma dimensão, mas acho que também há aqui outra dimensão que não é tão insignificante quanto isso, que é, apesar de, regra geral, os empregos em engenharia não serem mal pagos, pelo menos falo pela minha área, não é? Com o crescente, já não existem empregos para a vida, eu tenho essa noção perfeita. E com a instabilidade inerente aos dias de hoje, com o aumento do custo de vida, também tem que haver por parte das empresas uma iniciativa para dizer, não, nós financiamos, nós damos-te essas oportunidades, damos-te esta compensação para que o risco do teu lado seja menor. Portanto, acho que isso também é importante, quer nos estágios, quer depois a nível de vencimentos mais altos, quando efetivamente se vai trabalhar. Mais obrigada, João. Passamos assim novamente. Muitos desses estágios têm que ser promovidos pelas escolas. O que é que continua a falhar nestes planos curriculares que não incluem estágios? E não é só na engenharia, no jornalismo acontece o mesmo, continuamos a ter muitos cursos, como já aqui foi dito, que continuam a ser estágios, quando o estágio é também uma forma de nós mostrarmos as nossas capacidades à empresa que nos recebe. O que é que falta para que isto possa acontecer em todos os cursos? Obrigado, Marta, pela questão. Eu acho que a questão dos estágios é uma falácia, muito sinceramente, e não estando minimamente em desacordo com nada do que foi dito, nós temos dois níveis de estágio que eu acho que devíamos começar por estabelecer. Bem, por um lado, são aqueles cursos onde o estágio é necessidade para certificação profissional. E esses aí têm um contexto muito próprio e não deve ser usado para comparar com outros. Depois, nos outros cursos, aquilo que me parece é que deve existir a modalidade de estágio. E deve existir a possibilidade de um estudante, em vez de fazer uma dissertação, fazer um estágio. Agora, é preciso ter muito cuidado, porque a maior parte das nossas empresas não quer estágios curriculares. A maior parte das nossas empresas quer tarefeiro e quer mão de obra barata. E, portanto, nós não podemos olhar para o estágio só como uma necessidade. Eu tenho estado envolvido nas direções de curso, aqui inicialmente mestrado integrado, depois desintegração, licenciatura mais mestrado, tenho acompanhado este processo de transição, já fui diretor de outros cursos e eu desde o início que eu sempre disse, estágios tudo bem, mas que sejam estágios em condições. O que eu quero num estágio para um estudante de engenharia não é que o estudante se transforme num perito no dia-a-dia daquela empresa, não me interessa, isso para mim não me interessa. Para isso, o estudante mais vale, quando terminar o curso, vai fazer um estágio profissional. E por cima, os estudantes terminam os cursos agora com 22, 23 anos, tudo correr bem. Nem que terminem com 25 ou com 30, nos dias de hoje não conta. Faz um estágio naquela empresa, passado um ano está no outro. Os nossos estudantes de engenharia mecânica, muitos deles passam por várias empresas nos primeiros anos, até para testar as áreas que gostam, porque a engenharia mecânica é muito abrangente. Boa parte das propostas de estágio que nós recebemos são propostas de estágio que nós recusamos. Os nossos estudantes também se queixam, é verdade, queixam-se que há pouco estágio. Mas, na maior parte dos casos, nós recusamos os estágios, as propostas das empresas, ou até propostas que são autopropostas de estudantes que contactaram, e bem, a meu ver, empresas, porque não há valor acrescentado. O que eu quero fazer no final do mestrado não é que alguém se torne perito daquela linha.
quero que alguém tenha contacto com a realidade, sem dúvida alguma, perceba o que é o mundo real, perceba o que é a realidade das empresas, lidar com outras pessoas, lidar com o exterior, mas que faça um trabalho que o obrigue ou que o ajude a expandir horizontes, a aprender coisas novas, a investigar coisas, a perceber aquilo que é a profundidade científica que deve vir agarrado ao mostrado, de modo até que eu tenha outra coisa, de modo até que um estágio não seja uma coisa menor que uma dissertação. Devem estar ao mesmo nível em termos científicos. Há empresas que abraçam isso. Eu tenho um caso, por exemplo, no início deste ano havia, é como outra coisa, já agora, isto é lateral, mas muitas vezes o que surge em termos de estágios é, por exemplo, de alguém que está a trabalhar numa empresa e quer juntar o útil ao agradável, que é, basicamente, com o mesmo tempo, matar duas coisas. Vou aproveitar o meu dia-a-dia da empresa para depois fazer um relatório de estágio e, com isso, eu entrego um relatório de estágio curricular. O que é uma falácia, porque o tempo é o único recurso que não multiplica, é aquele. E eu, com isso, eu esvazio uma das duas coisas. Ou esvazio o trabalho na empresa, ou esvazio o que se faz em termos de estágio curricular, que é esta nuance que é importante. E, portanto, aqui ainda para citar um exemplo daquilo que nós procuramos em termos de estágio. A dada altura, houve um estudante que foi fazer um estágio de verão para uma empresa daqui de perto. Uma empresa até que é uma empresa com uma iniciativa incrível, faz lembrar o caso do Tomás, efetivamente, alguém que viu uma oportunidade numa área diferente e que, a dada altura, fez-se à vida. E muito rapidamente, ainda a terminar o curso, começou a investigar algumas coisas e rapidamente fez uma empresa que agora é referência, nomeadamente em materiais compósitos, também ligada à indústria naval e por aí fora. Esse estudante foi para lá fazer um estágio curricular e, a dada altura, telefona-me o CEO dessa empresa, que foi meu aluno e é uma pessoa com quem eu me dou bem, e telefona-me: olha, estou aqui com um estudante e estávamos a pensar como é que podíamos ligar as coisas que ele andou a fazer a um estágio que fosse interessante como estágio curricular. E conversámos, vimos coisas que seriam interessantes para a empresa investigar, para tirar proveito do contacto com a universidade, com os orientadores que do lado da universidade seriam peritos em determinada área e podiam expandir horizontes, e com isso o estudante conseguiu realidade da empresa, acesso aos recursos da empresa, ter uma experiência diferente, ao mesmo tempo que fazia uma investigação científica sustentada, e atenção que a maior parte dos estudantes nunca mais na vida vai ter de pensar em ciência, e é preciso percebermos isso, ao mesmo tempo que a empresa teve a oportunidade, a custo zero, investigar uma coisa que lhe interessava e que não iria enquadrar no dia-a-dia da empresa. Isso sim é um estágio que nós queremos. E se nós conseguirmos fazer parcerias deste género, então, sem dúvida alguma, que o que nós queremos é estágio. Caso contrário... Mas há margem para parcerias, para mais parcerias dessas? Sem dúvida alguma que nós andamos a trabalhar para parcerias dessas. E já agora, obrigado pela dica, porque eu acho que muitas vezes o ónus já está colocado de forma tão acentuada nos estágios, e depois, muito sinceramente, em muitos casos, qualquer porcaria serve, desculpem lá a expressão, porque muitas vezes os nossos estudantes também depois são pouco exigentes a esse nível, porque querem aquela experiência e aquela perspectiva de que se calhar aquela empresa até quer ficar comigo, por mais fraca que seja. E eu acho sinceramente que é vender-nos por pouco, confesso, mas em contrapartida, se nós, e é uma coisa na qual nós andamos a trabalhar e que demora, mas se nós começarmos a criar parcerias com as empresas, não só no estágio, mas nas unidades curriculares, em trabalhos extracurriculares e projetos extracurriculares, em desafios que chegam para nós do lado da investigação e que nós depois juntamos àquilo que é a parte letiva e a aprendizagem, aí sim nós começaremos a estabelecer parcerias e começamos a dar mais oportunidades aos estudantes de verem o que é o mundo real. E para nós, já agora como academia, interessa muito também porque começamos a tirar as nossas unidades curriculares daquela coisa onde chega uma receitinha que o estudante tem de aplicar a receita e o resultadinho é aquele, que é aquilo que nós fazemos durante 12 anos de formação, mais 3 ou 5 anos de formação, e depois no final estamos à espera e ficamos muito surpreendidos de um estudante em dissertação não ser capaz de pensar por si, porque nós nunca treinamos para pensar por si. Estreitar essa relação com outras entidades, e já agora fica aqui o agradecimento público. Eu tive a sorte numa unidade curricular onde estive no primeiro semestre, tive um contacto da Mara, a dada altura, que nos ajudou a expandir horizontes e criámos uma parceria ali numa unidade curricular. Eu espero que ela dê outros frutos no futuro, mas esse é um trabalho que não é imediato. Como a maior parte das coisas que nós fazemos não é imediato. Obriga a investimento, obriga a aprendizagem, e se nós continuarmos preocupados com o imediato, a coisa custa um bocadinho mais. Portanto,
Não sei se respondi à questão, se calhar divergi um bocadinho, mas é a minha visão. Depois do que ouvimos, desta pressão que é para arranjar um estágio ou para não arranjar, o que o Tomás também descreveu da própria experiência profissional, tudo isto vai causar-nos mudanças psicológicas, porque é um stress para arranjar o estágio, depois é um stress durante o estágio, porque queremos dar o melhor de nós para tentar essa pequena percentagem de hipótese de conseguir ficar colocado naquela empresa, de forma que isso também prejudica o nosso bem-estar no trabalho, mesmo que seja durante um estágio. De que forma é que nós conseguimos ser felizes a trabalhar com tanta pressão que nos é imposta? Logicamente, sim, logicamente que com toda esta pressão é muito difícil, não é? O Tomás, tenho a certeza, se falar com ele sobre essa temática, ele vai me dizer: oh, Romeu, já transpirei imenso nesses últimos meses ou nos últimos anos aqui da minha vida académica a pensar em todas essas coisas. Obviamente, e tenho a certeza que também, e felizmente estou a ver que o painel aqui é um painel fantástico neste sentido, e oxalá que noutros painéis e noutros locais e noutros pontos do país nós consigamos ter pessoas com essa visão. Aquilo que nós temos mesmo que fazer era pegar aqui um pouco naquilo que o João dizia há pouco, que é começar. Então vou até dizer outra coisa que o João dizia muito interessante, que é: depois temos jovens que no final do seu percurso académico, desde o início, desde a escola do infantário até à dissertação, depois não conseguem pensar por si. Mas também vou pegar aqui um pouco, vou pegar aqui numa palavra, uma frase que o Tomás dizia: eu deixei de pensar em notas. Isto é, nós estamos aqui então se calhar a ter aqui alguns itens, alguns pontos-chave, em que realmente faz todo o sentido nós começarmos a entroncar aquilo que é realmente a vida profissional, aquilo que é o nosso dia-a-dia, que na vida académica, na escola, nas universidades, nós sabemos que depois quase não tem nada a ver naquilo que é a realidade. Eu dou muito esse exemplo e permitam-me que faça essa comparação. As pessoas de quem eu conheço da área da contabilidade, quando terminam a formação, o curso superior em contabilidade, quando chegam a uma empresa de contabilidade, dizem: epá, mas o que é isto? Isto não é nada daquilo que aprendi na academia. Pois é isso que nós não queremos, não é? É isso que o João há pouco dizia, que já percebi que existe aqui um projeto muito interessante com a Mara nesse sentido. Aquilo que nós temos que fazer é reaproximar aquilo que é a área académica da área empresarial. Obviamente vamos ter aqui um processo ainda longo nesse sentido, mas temos que o fazê-lo, porque senão essa pressão que já, e agora respondendo à questão, essa pressão que já vem dos estudantes, que já vem dos jovens, que já vem, atenção, que os jovens que já têm uma forma de pensar diferente, e o Tomás também referia isso, eu sei que já não existem empregos para a vida, portanto, são empregos quase de projeto, não é? Eu hoje tenho esse projeto, quero ficar nessa organização porque essa organização vai me dar isso. Já nem tem muito a ver até com o salário, tem a ver aqui com o propósito, com a visão, com a cultura, com a missão que esta organização vai Desculpe ter. interromper, mas também tem muita pressão familiar, não é? Nós sabemos que não há empregos para a vida, mas a pressão familiar ainda vai muito nesse sentido. Não é? Eu nem queria entrar neste ponto. É verdade, eu nem queria entrar neste ponto, porque aí vamos entrar em questões individualizadas. E também permitam-me que vos diga isso, e sem qualquer tipo de problema. Nós aqui na clínica, porque nós aqui na nossa organização também temos uma clínica de psicologia clínica, de psicoterapia. Quantos jovens não vêm aqui porque estão descontentes com o curso que estão, porque apenas os pais querem que eles tenham outro tipo de curso. Portanto, esta Vai ao pressão... início da nossa conversa das médias. Exatamente. Os cursos não é são mais. escolhidos muitas vezes porque temos notas boas, temos que ser médicos, ou temos que ser advogados, quando nós até queríamos ser floristas ou peixeiros ou outra coisa qualquer. Nem mais, nem mais. E aí vem o contexto da felicidade. Como é que eu consigo dizer ao Tomás que vai ser extremamente feliz sendo educador de infância, se ele quer ser engenheiro? Como é que eu como pai do Tomás, vou dizer: não, tu tens que ser educador de infância, porque a minha vida toda foi educador de infância e a tua mãe também. Oh pai, mas eu quero ser engenheiro. Como é que eu, depois, enquanto organização, vou ter aqui um Tomás motivado, né? Que é um engenheiro, mas que sonha todos os dias com crianças e que quer ser educador de infância? Lá está, era aquilo que a Mara dizia. Não, né? mas isso implica uma mudança, eu acho que em toda a sociedade. Sim, sim. É? Vai ser mais difícil alcançarmos essa mudança ou alcançarmos a mudança da forma como as empresas olham para nós
Funcionários, trabalhadores, estudantes? Certo, eu aí estou muito, tenho um empenho muito positivo. Eu acho que estamos a caminhar para um bom caminho e muito desse trabalho tem sido feito aqui pelos jovens, sem sombra de dúvida. Eu acho que, torno a dizer, e vou-me repetir, eu acho que o mindset está a mudar. Nós já temos aqui pais, e também partilho isso convosco, temos aqui pais de jovens, de crianças dos 12, 13, 14 anos, que já têm a preocupação de vir aqui falar com os nossos psicólogos, com as nossas psicólogas, com os nossos terapeutas, e dizer, ajuda-me a orientar aqui o meu filho, porque eu não consigo perceber que área é que ele gosta e eu quero é que ele seja feliz. Eu acho que isso é o primeiro caminho. Claro que Márcia pode-me dizer assim, meu, isso é 5% da população, são 6%, são 7%, não faço ideia, mas a verdade é que temos que ir dando step by step, não é? Passo a passo. É uma porcentagem. Exatamente, nem mais. E só com esse trabalho feito já agora dentro das nossas famílias, e não se esqueçam que a nossa primeira organização é a nossa família, não nos podemos esquecer disso, se esse trabalho for feito pelos nossos líderes, /pais, claro que depois todo o trabalho é sempre muito mais facilitado e nós queremos, são pessoas felizes, não queremos pessoas infelizes, seja em organizações, seja nas famílias ou noutros contextos. Agora, que infelizmente esta pressão ainda existe, sim, claro que sim, todos os dias. Muito obrigada. Mara, eu apontei aqui algumas palavras e expressões que foram ditas, principalmente pelo João, como, por exemplo, falta de financiamento, mão de obra barata, tarefeiros, parcerias, reaproximação da academia e da área laboral. A Mara que tem É a Márcia que está bloqueada. Eu acho que perdemos aqui a Márcia por uns instantes. Eu queria só já agora dar uma nota, enquanto tentamos que a Márcia volte a ter a conexão a 100%. Que estou muito chateado com este painel, porque eu gostava de estar a acompanhar tipo podcast, portanto, ir fazendo o meu trabalho, ir acompanhando e não consigo. Portanto, eu estou totalmente envolvido, portanto, estou muito chateado convosco. Entretanto, a Márcia já voltou. Márcia, acho que já estou, desculpem, deve ter sido uma quebra de internet. Força. Mara, estava tão a pedir que me faça um bocadinho de tudo aquilo que ouvimos. Márcia, não ouvi a questão, desculpa. Não ouvi a questão, pronto. O João, principalmente, o Tomás, o Romeu usaram aqui algumas expressões como tarefeiros, mão de obra barata, falta de financiamentos, falta de investimento. A Mara que tem uma ligação mais estreita com a indústria, neste caso, com o lado laboral de toda esta questão que estamos aqui a debater hoje. O que é preciso fazer mais? Continuamos a ter muitas empresas que usam os estagiários curriculares, não digo às dezenas, mas eu conheço uma empresa, por exemplo, neste momento tem 14 estágios curriculares. E, portanto, e que eles estão efetivamente a trabalhar, a tapar buracos, e uma pessoa que podia estar empregada, que podia estar a receber um salário. Como é que se muda também esta imagem que ainda temos dos estudantes que servem, perdoem uma expressão, como pau para toda a colher? Não, Márcia, é assim, infelizmente é uma realidade que ainda acontece em muitas empresas, não é? Nós aqui na QSR, e é uma das minhas grandes preocupações, que é a minha área de trabalho, é sempre que eu proponho um aluno para estágio, tem que ter um plano de trabalho, tem que perceber efetivamente o que é que esse aluno vai fazer, porque quer que seja vantajoso este aluno estagiar nesta empresa e, acima de tudo, também a empresa ter uma vantagem sobre o facto de ter este aluno com eles. Mas há de facto isso, e esta preocupação eu tenho. Às vezes tenho empresas que me dizem, olha Mara, mas eu não tenho assim nada de especial para ele fazer, ou não tenho. Ok, então se não tens, não se faz, porque eu prefiro não ter um aluno lá a tirar cafés e tirar fotocópias do que propriamente, não é? E prefiro até canalizar esse aluno para outra empresa, e quando não é possível, digo que não é possível, não conseguimos encontrar o sítio que o aluno quer, o sítio em que o aluno quer estar. Agora, a realidade é essa, Márcia, há muitas empresas que se aproveitam desta vontade dos alunos quererem conhecer o mercado de trabalho e colocarem os alunos a fazerem outro tipo de atividades que não são aquelas para as quais eles estão a trabalhar. Mas isso é um bocadinho, voltar aqui à questão que, como eu dizia, são outras questões, tem a ver com as questões às vezes financeiras das empresas, tem a ver com a falta de apoio muitas vezes do Estado em conseguir encontrar soluções. Temos, por exemplo, um IFP que promove estágios profissionais que leva imenso tempo a dar resposta.
Agora acho que as coisas estão um bocadinho mais rápidas. Mas um aluno, por exemplo, Márcia, dou um exemplo, um aluno que termina, que entrega a tese em julho, que submete-se a candidatura para um estágio, às vezes é novembro e dezembro e ainda a resposta não veio. Portanto, ainda não tem resposta. Este aluno não pode estar 4 ou 5 meses a aguardar que o IFP diga alguma coisa, leva imenso tempo. Portanto, acho que as coisas agora ultimamente têm sido um bocadinho mais celas, mas durante uns bons anos aconteceu isto e nós na QSR aconteceu isso. Eu gostava só de deixar também aqui uma nota que acho que é importante. Eu acho que esta geração, e eu costumo dizer, acho que é uma geração que infelizmente, tem levado aqui por tabela, não é? Portanto, tivemos 2 anos de pandemia, continuamos, não é? Continuamos num processo de guerra, que infelizmente mexe bastante com a questão psicológica de todos nós, mas mais destes jovens que estão em fases críticas da sua formação, da sua aprendizagem. Muitos deles fizeram pelo menos 2 anos do curso online, sem verem ninguém, sem uma relação próxima, sem um contacto, portanto, tornando-se altamente dependente das redes sociais, que infelizmente hoje em dia está-se a ver que os resultados às vezes não são os melhores. Eu sinto muito que esta geração está muito desacreditada. Eu, quando estou nas escolas, quando estou com os alunos, até mesmo com os miúdos de secundário ou até com os da universidade, sinto que é aquela geração que, ok, quero fugir daquilo que é o emprego para a vida, não quero estar 30 anos num trabalho como tiveram os meus pais, mas ao mesmo tempo eu quero uma relação profissional estável, equilibrada, quero conseguir ter tempo para mim e para a minha futura família que eu vá eventualmente constituir. Portanto, às vezes é um bocadinho aquela dualidade, não é? Ok, queremos ter equilíbrio, queremos ter trabalho, queremos ganhar bem, mas também não me quero muito comprometer com aquela empresa que eu não quero ficar lá 10 anos. E às vezes é um bocadinho esta dificuldade que as empresas têm. Desculpe. Márcia, desculpe, não percebi. Deixa-me só perguntar. Por isso é que ainda temos muita dificuldade na diferença que há entre aquilo que as empresas querem e aquilo que nós queremos enquanto trabalhadores dessa mesma empresa. E agora já não falamos do estágio, já falamos do trabalho real. Continua a haver uma diferença, uma discrepância muito grande entre aquilo que as empresas procuram e aquilo que nós desejamos. Nós temos de trabalhar também nisso, não é? Mas nós sentimos que hoje em dia os jovens querem o projeto, não é? Trabalham naquele projeto. Olha, que se calhar até é porreiro, consigo ter ali consigo ter uma posição interessante, vou ganhar bem, quando aquele projeto acabar, logo se vê. E as empresas, quando recrutam, não recrutam para o projeto, recrutam para terem nos seus quadros, para terem nas suas equipas, e às vezes é difícil para conseguir reter estes profissionais, porque eles têm uma ideia de que vão integrar um projeto, vão trabalhar terminam aquele projeto e continuam à procura de mais, não é? Querem conhecer mais, querem ter mais oportunidades. Muitos deles querem ter uma oportunidade fora de Portugal, querem ter essa experiência, e muitas vezes, do lado das empresas, as empresas às vezes também procuram o unicórnio, não é? Querem aquele colaborador que faça X, Y e Z, quando na realidade, e principalmente à data de hoje, temos alunos que, como dizia o João muito bem, que não são treinados nem foram trabalhados para pensar, ainda para mais em processo de pandemia. Portanto, depois isto tudo acaba por ser muito, muito assustador para as empresas, que recebem os alunos, que recebem os recém-formados, estão lá 4 ou 5 meses e vão embora porque têm uma outra proposta. As áreas de engenharia acontecem, as áreas do IT, então é gritante, são bastante aliciados e bastante assediados com propostas para fora. Portanto, acaba por ser um bocadinho complicado conseguirmos encontrar um equilíbrio entre estes dois mundos, não é? Apesar das empresas, muitas delas estarem conscientes de que esta geração é mais volátil, tem que se perceber também que ou se dá um bocadinho daquilo que esta geração quer, ou então não conseguimos ter recursos. E quando eu falo que a geração quer, eu dou-lhe um exemplo. Nós há 5 ou 6 anos atrás fazíamos uma entrevista e havia aqui uma grande preocupação com a estabilidade financeira, não é? Com o salário, com os benefícios, mas quantos dias de férias, se posso agregar os filhos ao seguro de saúde, questões assim. À data, a primeira questão quase que sai numa entrevista é como é que é o trabalho? É remoto? Eu consigo trabalhar? Mas tenho que ir à empresa? Pois se calhar não estava a pensar bem assim. É isso, então é trabalho, se posso ficar em casa. E o paradigma, Márcia, mudou completamente.
E as empresas ainda não se adaptaram muito bem a esta ideia de que, ok, acabou a pandemia, agora vamos todos para o escritório. Ainda não se adaptaram a esta ideia de que as pessoas não querem voltar para o escritório, muitas delas. E então, Aliás, às continuamos com uma taxa muito elevada de pessoas em teletrabalho. Sim, muito, muito por força, Márcia, e acredito que tenha sido a questão negocial. Nós temos muitos clientes que vamos fazer aqui um meio termo, né? Vamos fazer aqui um híbrido. Vêm 3 dias ao escritório, ficam 2 em casa, ou vice-versa, e temos muitas empresas a trabalhar nesta modalidade. E os jovens, hoje em dia, procuram também muito isso, uma maior liberdade do trabalho, liberdade para poderem criar, para poderem pensar, para poderem se dedicar a outras atividades que, por exemplo, que os pais, olhando para os pais, não tiveram a oportunidade, porque só trabalharam, e terem a oportunidade de viajar. Esta geração é uma geração que procura muito também viajar, os viajantes diferentes do que eram há uns anos atrás, mas acima de tudo eles regem-se muito pela questão do projeto, pela questão da projeção que este projeto lhes pode dar e o impacto que pode ter na sua vida. Mas pronto, cada caso é um caso, mas estou a falar assim em termos mais gerais. Romeu, deixa-me perguntar muito rapidamente, até porque falamos aqui do teletrabalho e não podemos falar disso desta forma. Que impacto é que o teletrabalho também teve nesta felicidade, neste bem-estar no trabalho? Até porque temos muitas pessoas que preferem estar em teletrabalho, estando a ganhar mais ou menos, mas preferem continuar em casa, um bocadinho mais isoladas do resto do mundo. Continuamos a ter pessoas que passaram muito mal no teletrabalho e que finalmente voltaram ao posto fixo. Como é que se gera esta situação? E se acha, daquilo que tem visto aí na vossa clínica, se o futuro vai passar cada vez mais pelo teletrabalho ou não? Márcia, Romeu, peço desculpa, só antes de responder à pergunta, só ter a atenção que já terminámos o tempo de ação, portanto eu pedia uma resposta muito sucinta, até porque acho que o João também queria aqui ainda dizer qualquer coisa. Pois é, portanto, pedia uma resposta mesmo muito sucinta para depois podermos terminar. Vou tentar responder. Eu vou tentar responder então de uma forma muito rápida, até porque o João ali também queria dizer qualquer coisa. Eu vou responder desta forma. A semana passada, ou há 15 dias, o Laboratório Português de Ambientes de Trabalho Saudável diziam-nos que quase 8 em cada 10 pessoas em Portugal tinham risco de burnout, ou já tinham alguns sintomas de burnout. Eu acho que o teletrabalho até veio ajudar nesse sentido, porque era aquilo que a Mara dizia. A Mara fez aqui uma síntese fantástica daquilo que é os ambientes de trabalho e os desafios do trabalho nos dias de hoje. E eu quero ter o meu work balance life muito feliz, muito equilibrado, muito otimista. E o trabalho remoto veio ajudar muito nesse sentido. Porquê? Porque as pessoas, lá está, nos seus ambientes de trabalho, se calhar não estavam felizes e preferem estar na sua casa, no seu meio, no seu lar, a trabalhar de uma forma produtiva, rentável e com as suas competências a 100%, mas preferem estar em casa. Porque se calhar no seu local de trabalho o chefe era mais exigente, o ambiente não era, as condições de trabalho não eram as melhores. Portanto, eu acho que o teletrabalho até nesse sentido vem ajudar na felicidade daquilo que é o trabalho. Agora eu também vou pegar um bocadinho naquilo que a Mara dizia, que é da casa a um caso. E eu vou pegar no início daquilo que também eu referi aqui. Temos que ouvir os nossos colaboradores. Só depois de os ouvirmos é que vamos perceber realmente o que é que nós podemos fazer em relação à felicidade, ou bem-estar organizacional, ou compromisso, ou foco daquilo que são os nossos colaboradores e os nossos jovens. Obrigada, Romeu. João? Eu peço desculpa, só não queria interromper e sendo muito rápido, e até está intimamente relacionado com aquilo que o Romeu dizia. Eu, da altura, e eu até tive aqui uma nota, se calhar ficou aqui um bocadinho a ideia de que a questão dos estágios, parte do problema da falta de qualidade dos estágios vinha das empresas, ou exclusivamente das empresas. E hoje nós temos de ter cuidado com a abordagem a estas coisas, e isso reflete-se em mesmo muita coisa. Nós vemos tempos muito binários, em termos de on-off, uns estão certos, outros estão errados, preto e branco, não há cinzentos. E a verdade é que há cinzentos de todos os lados. E, portanto, a questão dos estágios, por exemplo, não é só responsabilidade das empresas que deveriam estar mais abertas ao tipo de colaboração que nós achamos que acrescenta qualidade. Nós, instituições de ensino superior, deveríamos ser mais exigentes e não simplesmente aproveitar os estágios, que é uma maravilha, porque eu largo os estudantes e assim não tenho de me preocupar com eles. Eles depois no final aparecem outra vez. Da mesma forma que os estudantes deviam ser mais exigentes neste sentido também e não ficar satisfeitos com qualquer coisa. E isso aplica-se a tudo. Se nós aprendemos a trabalhar em conjunto,
docentes e estudantes como parte da mesma equipa, não simplesmente como uns que enviam e outros que recebem. As empresas não são exterior, têm de ser interior e têm de compreender também o que é a realidade das instituições de ensino superior e nós temos de compreender o que é a realidade das empresas. E depois, alinhar expectativas entre todos estes intervenientes. É para isso que eu acho que nós devemos trabalhar. E com isso resolvemos as coisas. Caso contrário, o ONU está sempre de um dos lados e o outro não compreende e não saímos do sítio. Era só essa nota que eu gostava de deixar. Obrigado. Obrigada, João. Tomás? Queria só contribuir com o último comentário, não me vou alongar, mas em relação à questão do trabalho remoto, trabalho híbrido, trabalho presencial, a noção que eu tenho, quer da minha experiência pessoal e daquilo que são as minhas preferências, quer dos meus colegas, daquilo que eu vejo à minha volta, eu penso que a questão do trabalho remoto não é um fim, ou seja, não é o trabalho remoto por si. Eu acho que aquilo que nós procuramos neste momento e aquilo que eu pessoalmente procuro, acima de tudo, é flexibilidade do horário de trabalho. Ou seja, os profissionais e as pessoas querem ter mais controle sobre aquilo que são os seus horários de trabalho, gerir da melhor forma que conseguirem o seu tempo, exatamente para terem o seu tempo de trabalho e o seu tempo de lazer, ou para participar noutras atividades, para fazer outras coisas. E acho que, pelo menos para mim, o conceito tradicional e isto é só um exemplo, mas por exemplo para mim o conceito tradicional da semana de 5 dias de trabalho com 2 dias de fim de semana, para mim é algo que não faz muito sentido, porque não é chocante para mim, por exemplo, e conheço muita gente na mesma situação que eu, não seria chocante para mim trabalhar um sábado, trabalhar um domingo e depois não trabalhar no outro dia da semana, ou num dia trabalhar mais horas, no outro dia trabalhar menos horas. E acho que essa gestão também é uma coisa muito individual e deve haver essa abertura também nas ofertas de emprego para as pessoas terem mais autonomia nesse sentido. Já há muitas empresas a trabalhar chamados de trabalhar por objetivos, não é? Faças de manhã, faças de tarde, faças sábado ou domingo, o objetivo é aquele, não é? E é para cumprir. Pronto, há muito, já algumas. Pronto, às vezes é difícil, não é? Depende um bocadinho da área de negócio de cada empresa. E depende da pessoa. Há pessoas que preferem entrar às 9 e sair às 5. Não se organizam. É uma questão muito individual, digo eu. Márcia, desculpa. Até porque entra em vigor. Desculpa, que eu já estou. Agora este teste da semana de 4 dias de trabalho, portanto, estamos todos curiosos para perceber que resultados é que vão sair daqui. Porque é isso mesmo, se nós tivermos um trabalho para fazer, focamos a nossa atenção, se calhar em 2 dias naquele trabalho ele fica feito, portanto não precisamos estar a fazer de conta ou a fazer de propósito o trabalho, prolongar-se os 5 dias, quando fazemos aquilo em 2, portanto. Márcia, temos mesmo que terminar. Márcia e todos os oradores, portanto, isto é um tema que de facto ficávamos aqui mais uma hora à vontade. Tínhamos mais uma à vontade para falar nisso. Eu até gostava de pôr outra questão à Márcia que se prendia com o impacto ou o que é que teria aqui, que papel é que os meios poderiam ter também na atração dos jovens para estes setores, porque falámos aqui sobre o papel da indústria em si, das entidades, para que os estudantes sejam mais felizes e os trabalhadores sejam mais felizes e mais eficientes no seu trabalho, e isso obviamente que atrai mais pessoas, mas depois gostava também de, não sei se a Márcia em 30 segundos me consegue responder a isso, porque acho que também é uma parte importante, que é o atrair os trabalhadores, não é só quando eles cá estão, eles serem bem tratados e de serem felizes e eficientes, não é? Portanto, como é que se também atrai os jovens para este setor, não é? E aqui se calhar os meios também podem ter algum papel, não é? Porque temos alunos excelentes, não é? Portanto, o curso de aeroespacial é sempre a média mais alta e tudo mais, portanto, se calhar dar mais visibilidade a este tipo de setores, portanto, que são setores também que trazem grande mais-valia acrescentada, muita inovação. Não sei, se em 30 segundos me consegue dizer o que é que sente relativamente ao papel que os meios podem ter na atração dos jovens para estes setores. Eu acho que voltamos à base deste painel, que é o desmistificar. É dar visibilidade à indústria para que os jovens também percebam o que é a indústria, o que é que se faz na indústria. Eu acho que ainda há muita gente que entra nos cursos porque o curso tem um fantástico ou porque a média é mais alta do país e depois fica de género, mas na prática, onde é que eu posso trabalhar?
Toda a gente, e o Tomás está aqui, não me deixa mentir, quando se pensa em aeroespacial, nós pensamos só que vamos para a NASA trabalhar. E não, temos de trabalhar na área comercial, temos de trabalhar na área da saúde, temos de trabalhar em tantas áreas onde a aeroespacial é importante, não é? Mas a maior parte dos jovens portugueses, eu tenho a noção que se falamos de aeroespacial, acha que é para ir para a NASA. Acho que é preciso isso, e acho que a comunicação social pode ter esse trabalho que é também de fazer aqui a ponte maior entre a academia e as indústrias, ou então ter mais dias abertos nas próprias indústrias. E acho que qualquer universidade ou qualquer escola do país estaria aberto também a isso, que é organizar um dia para os alunos poderem, os alunos que estão em aeroespacial, irem conhecer 2 ou 3 empresas que em Portugal, por exemplo, trabalham nessa área. Ou na engenharia mecânica, 2 ou 3 empresas que trabalham em engenharia mecânica, para os alunos também terem uma consciência daquilo que depois se faz na realidade, o que é o trabalho, se é aquilo que querem ou não. Daí trazíamos bater a questão do Romeu da felicidade no trabalho. Portanto, acho que o nosso papel aqui pode ser o de ajudar a fazer esta ponte e a dar mais visibilidade também à indústria. Às vezes é muito difícil porque a própria indústria não quer dar a cara. E, portanto, quando nós até tentamos alguns projetos, algumas sugestões de reportagem e batemos contra uma porta fechada, é muito difícil trabalhar assim. E em Portugal continua a ser muito difícil trabalhar com a indústria, a não ser que seja os mesmos do costume. E Mário, não, perdoe-me o que eu vou dizer, se ofender algum dos teus clientes, mas nós temos muita facilidade em falar com os sapatos, temos muita facilidade em falar com o mobiliário, mas o resto das indústrias, às vezes, temos uma porta completamente fechada. Estão muito fechadas, sim. Bom, Márcia, obrigado. E às vezes não sei, acho que é a sociedade, é isso. A sociedade acha que a comunicação social vai prejudicar, se nos abrirem as portas, que nós só vamos mostrar o mal. E isso nem sempre acontece. Não somos todos iguais, não fazemos todos o mesmo caminho. Portanto, acho que também é preciso aqui mostrar à indústria, porque nós fazemos muita coisa com a academia, fazemos muita pouca com a indústria. Portanto, acho que é preciso também mostrar que... Aquele exemplo daquela, que até é na SIC, no Jornal da Noite, do futuro hoje, que tem ali trabalho espetacular, não é? E que contacta com a indústria, com a parte de investigação, e que realmente é um serviço público. Claramente, não é? Que nós conhecemos ali a tecnologia, conhecemos empresas que estão sediadas em Portugal e que está a ser desenvolvida em Portugal e que nós não tínhamos forma de conhecer se não fosse a comunicação social a chegar até nós. Eu acho que nós temos... Mas é um programa muito específico, é uma rubrica muito específica. Uma rubrica muito específica, exatamente. Podia-se alargar esta rubrica a muito mais. Pronto, Márcia, eu agradeço este mote e da nossa parte, da parte da indústria aeroespacial, apesar de ser muitas vezes muito privada e muitas coisas, mas nós, a AED e QSR também, portanto, estamos abertos a falar convosco, obviamente, e acho que também o facto da Márcia estar aqui já é bom sinal, portanto acho que também já podemos partir um bocadinho por aí. Portanto, novamente eu vou agradecer a todos. Pronto, peço desculpa já à audiência, peço desculpa, já atrasámos aqui bastante. Mas de facto, pronto, é um tema muito interessante e de facto estávamos aqui mais 2 horas a falar sobre isto. Então, novamente a todos, Márcia e todos os oradores, obrigado por participarem. Pedi agora que saíssem e vamos então, dentro de 30 segundos, começar a próxima sessão. Muito obrigado a todos. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Adeus. Obrigado. Go. Estamos de volta então para o painel Boosting Training Effectiveness. Esta é a última sessão da manhã, sendo que após esta sessão teremos o anúncio dos vencedores do Demo Day, a primeira sessão que tivemos de manhã, mas sem mais demoras porque já estamos com atraso e novamente peço desculpa. O Carlos Maio, CEO da QSR, será o moderador desta sessão e Carlos, eu passo de imediato a palavra para ti. Força, obrigado. Obrigado, Francisco. Bom dia a todos e obrigado por estarem aqui a ouvir-nos, a falar
desta temática sobre a formação e aquilo que é a ligação da formação às necessidades reais das empresas. Eu gostava, antes de mais, queria agradecer aos nossos convidados também por estarem connosco e de irem dar a sua visão e aquilo que é a sua experiência de todo este processo. Eu vou pedir, antes de mais, que todos se apresentem, fazemos aqui um roundtable para todos explicarem quem são e o que são e quem representam. Temos aqui representantes da indústria, representantes de uma entidade que faz exatamente aquilo que é a ligação da indústria à academia por excelência, e temos representantes, muito importante, de quem de facto a formação se deve dirigir, que é representante de um sindicato do Citema. Obrigado, Jorge, também por estar cá. Portanto, eu ia começar então pela Marta. Marta, muito obrigado mais uma vez por estar cá neste roundtable. Que se apresentasse e depois passava à Verónica e depois ao Nuno e ao Jorge no final, está bem? Obrigado. Bem, então começo eu, tenho aqui a honra de começar. Obrigada pelo convite, antes de mais. O meu nome é Marta Dias, eu sou diretora de Gestão de Pessoas do INEG, que é precisamente, como o Carlos estava a dizer, um centro de tecnologia e inovação, portanto está aqui no meio de tudo e que está com todas as partes. Portanto, é um gosto estar aqui e terei a oportunidade de falar um bocadinho mais sobre isto à frente. Obrigada. Obrigado, Marta. Verónica e Jéssica, julgo que a Jéssica não é. Bom dia às duas, são representantes da Mecacom. Força. Ora, bom dia, nós estamos aqui em representação da Mecacrom Aeronáutica. O meu nome é Verónica Rosado e ao meu lado tenho a Jéssica Caldeira. Somos técnicas de recursos humanos na Mecacrom. Okay. Obrigado. Representantes da Mecacom e do Alentejo também. Sim. Nuno, bom dia, julgo, não sei se estás por cá, se estás na Alemanha. Não, no meu caso, boa tarde, claramente, uma vez que eu mais tarde. Boa tarde, o meu nome é Nuno Fernandes, obrigado também à QSR pelo convite. No meu caso, eu represento uma parte do grupo Omnideia, a parte que está aqui na Alemanha. Temos também uma ligação curiosa e engraçada, somos uma IST spin-off, ou seja, somos uma empresa que nasceu dentro da universidade e que hoje em dia tem cerca de 100 colaboradores, pelo que talvez tenhamos ou sejamos um case study relevante, digamos assim. Obrigado, Nuno. E, the last but not least, Jorge, o representante dos nossos trabalhadores. Força, apresenta-te, por favor. Bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite para estar presente. O meu nome é Jorge Alves, eu sou técnico de manutenção de aeronaves, de formação e a minha profissão, e paralelamente a isso sou presidente do Citema, que é o sindicato que representa os técnicos de manutenção de aeronaves a nível nacional e alguns a nível internacional também. É isto basicamente. Muito bem, obrigado, Jorge. É uma profissão muito interessante a dos técnicos de manutenção aeronáutica. E agora deixem-me-vos dizer, naquilo que a minha colega Mara Queiro tem andado a disseminar as profissões da aeronáutica e da aeroespacial e do mar pelas escolas, e tem dito uma coisa que muitas vezes as pessoas nem têm noção, que é a valorização, por exemplo, e a importância de um técnico de manutenção aeronáutica na aviação, porque os miúdos hoje em dia, quando pensam em aviação, pensam pilotos, astronautas, no caso do espaço, e às vezes nem temos a noção, por exemplo, destas profissões de base que são tão essenciais como todas as outras, é verdade, mas de facto têm um impacto enorme. Obrigado, Jorge. Ora bem, o tema de hoje, o tema que estamos aqui a discutir de facto é como é que conseguir, o título é Boosting Training Effectiveness, How to Approach the Real Needs of the Industry. E portanto, como eu gostaria de começar exatamente por aqui, para esta última parte, as Real Needs of Industry. E queria perguntar então à Verónica e à Jéssica e depois ao Nuno, como é que identificam as verdadeiras necessidades da indústria e, portanto, como é que também as necessidades que vocês identificam da indústria estão muito ligadas àquilo que é o desenvolvimento estratégico e tecnológico expectável para a vossa empresa. Então, como é que, primeiro, de facto, enquadram as competências, a necessidade de competências dentro do enquadramento estratégico e tecnológico da vossa empresa, e depois como é que identificam o processo de desenvolvimento dessas competências para cumprir com esse objetivo tecnológico e estratégico.
Começar pela Verónica e pela Jéssica, então, se faz favor. Então, bom dia, aqui em nome da Mecacrom. Neste momento estamos a passar algumas dificuldades de recrutamento, como todas as indústrias, tanto a indústria aeronáutica como as restantes. Penso que a maior dificuldade neste momento na indústria aeronáutica aqui no Alentejo é encontrar realmente mão de obra qualificada. Nós neste momento recorremos ao IFP, à ajuda de escolas profissionais, mas tem sido um bocadinho difícil. Não sei se queres completar com mais alguma questão, Verónica. Sim, infelizmente, entre aspas, a nossa empresa tem aqui alguns critérios e alguns requisitos que precisam de ser cumpridos, seja de cliente, seja a própria empresa, não é? Nós somos uma empresa francesa, então a nossa comunicação rege-se muito também com a sede em França, por isso existem algumas funções que o requisito, às vezes mais do que técnico ou de experiência, acaba por ser a passagem pela língua francesa, ok? Por causa de fazermos esta comunicação com mais facilidade. Mas efetivamente, como a Jéssica disse, nós tentamos sempre recorrer aqui em empresas mais locais que nos possam dar aquele suporte também estratégico e que se adaptem um bocadinho também a nós e às nossas necessidades, porque as nossas necessidades vão ocorrendo também conforme os clientes que vamos angariando, novos projetos, etc. E então eles também já se começaram a adaptar um bocadinho, porque eles também têm essa falta de pessoas para os cursos, e já se começaram a reinventar como nós para arranjar aqui novas estratégias para encontrarmos pessoas que se possam qualificar aqui na área, porque sem dúvida é muito mais fácil meter uma pessoa com noções e com a qualificação já na área do que ter pessoas que não têm absolutamente noção. Nós tivemos que infelizmente recorrer um bocadinho a isso no passado por a necessidade de ser tão grande e não haver pessoas no mercado, então tivemos que ir buscar pessoas que não tinham essa qualificação e tentar formá-las. Mas o processo é muito mais demorado, é muito diferente, as noções, a falta de noção, não é, do que é aeronáutica, portanto às vezes até mais do que a parte técnica e operacional, é importante eles terem esta noção do que é aeronáutica, o Lean, melhoria contínua, a qualidade, não é, que não têm, e isso é extremamente importante também para desenvolverem o trabalho deles com uma boa performance, não é, e também com até atingir os objetivos que a empresa pretende alcançar, não é? Portanto, desenvolvemos essas competências externamente e tentamos fazê-lo também o máximo possível internamente, tanto em contexto de trabalho, com formações internas, etc. Muito bem. Okay. Já introduziste aqui uma última pergunta que eu vou fazer. Ok. Como é que vamos desenvolver essa formação, mas obrigado, e introduziste também aqui um pouco a questão da percepção da especificidade do setor que estamos a falar, da aeronáutica, do espaço e da defesa também, neste caso. Obrigado. Nuno, mas eu também gostava de saber era, ok, como é que tu que és CEO da Omniday RTG, como é que transmites às pessoas que desenvolvem e que trabalham os teus recursos humanos aquilo que é a estratégia da empresa ao nível da estratégia, não só de negócio, mas a estratégia tecnológica, para que o processo de desenvolvimento de recursos humanos se possa adequar a essa estratégia que tu transmites. Ok. Obrigado, Carlos, pela pergunta. Voltando, se calhar, um pouco à pergunta original que foi feita à Verónica e à Jéssica, creio eu, espero não ter enganado nos nomes, para tentar formular um bocadinho o que é o processo, por exemplo, como nós seguimos dentro do Grupo Omniday, e dando um bocadinho a diferença entre o que é, ou a forma como é feito em Portugal, onde a instituição está claramente mais focada em atividades de I&D, e como ela é feita aqui na Alemanha, onde a instituição está claramente mais focada para a parte de produção e venda de equipamentos para espaço. O nosso processo não é muito diferente num caso e no outro. Ele começa normalmente pela identificação do que nós temos como requisitos para uma determinada vaga, a elaboração a partir daí, obviamente, do job description e a decisão se vamos fazer nós o processo ou se damos o processo a uma entidade, como por exemplo aqui a SR, para o recrutamento das pessoas. Dependendo normalmente das respostas que vamos ter a esse processo e do perfil das pessoas que vão chegar ao que nós chamamos à pré-seleção,
nós teremos então uma decisão a tomar que foi exatamente mencionada pela Verónica e pela Jéssica, que é, perante os perfis que nos são dados, vamos buscar alguém que tem mais experiência ou vamos buscar uma pessoa que nós teremos que formar in-house? Aí eu penso que estas 3 indústrias, as quais são mencionadas no IAD Days, portanto aeronáutica, espaço e defesa, têm normalmente requisitos bastante explícitos, pelo que não é muito difícil que a decisão caia, por exemplo, em formar in-house. Em Portugal nós temos normalmente acesso a uma pool de candidatos que é mais vasta. É mais fácil normalmente selecionarmos alguém que ou já esteve noutra indústria e pode fazer a mudança para a nossa instituição. É mais fácil normalmente do que aqui na Alemanha, dada, no caso da Alemanha, a especificidade daquilo em que nós trabalhamos, propulsão espacial, e o facto de que o grupo Omnideia não é um grupo nativo da Alemanha, pelo que não nos é muito fácil normalmente atrair talento de outras partes da Alemanha. Conseguimos por vezes fazê-lo com as pessoas que saem aqui da Universidade de Bremen. De todas as formas, há uma terceira pergunta que o Carlos formulou e que para mim também é importante, que tem a ver com, e essas necessidades são sempre as mesmas? Fazemos nós processos de recrutamento na Omnideia hoje como fazíamos quando eu entrei para o grupo em 2007, 2008? Não. Não só não, porque aquilo que nós precisamos mudou e evoluiu, mas do meu ponto de vista, e aqui eu vou só introduzir o tema e depois provavelmente outra pessoa irá falar acerca dele, porque eu não sou técnico de recursos humanos, mas porque na nossa análise a landscape do mercado de trabalho mudou muito significativamente, tanto em Portugal como aqui na Alemanha, face ao que nós conhecíamos quando nós criámos o grupo. Okay? A mudança no mercado de trabalho foi superior, do meu ponto de vista, ou é hoje em dia mais relevante para o que teve que ser a mudança no paradigma de como nós contratávamos na Omnideia, do que as nossas próprias evoluções no facto de que nós hoje em dia pretendemos qualificações diferentes e distintas num técnico, ou num junior engineer, ou num senior engineer, ou num project manager, ou num technical lead, do que pretendíamos em 2007, 2008. Desculpa, eu estava com o telefone com o mudo ativo. É curioso, estamos a falar, quer a Verónica e a Jéssica, quer o Nuno, referiram bastante a questão da formação in-house, né? E voltarei lá novamente até para falar sobre isso com o Jorge. Marta, vou-te pedir aqui uma abordagem em 2 vertentes. Da própria INEGI, como é que vocês, de facto, enquadram a formação, reskilling, upskilling, ou recrutamento de pessoas, ou recrutamento de competências externamente, dentro do enquadramento estratégico e tecnológico do INEGI, sendo que o INEGI é por si só uma entidade de alta intensidade tecnológica e sempre à frente no desenvolvimento tecnológico, e de facto depois vou pedir também um enquadramento, ok, como é que fazemos isto passar com que a academia nos ajude neste processo, sendo vocês interlocutores privilegiados nesse sentido. Portanto, agora eu gostava que falasse um pouco do INEGI, como é que vocês enquadram esse processo, por favor. Muito bem. Então, eu queria só dizer primeiro uma coisa que é muito divertida de estar a ouvir, porque é muito divertido que estamos a falar de formação e de academias, mas a primeira coisa que as pessoas falam é de recrutamento, mesmo quando estamos a falar sobre este assunto, porque de facto, a formação hoje em dia é uma resposta muitas vezes ao próprio recrutamento, ou seja, fazemos reskill porque não conseguimos chegar às competências de que precisamos no mercado. Portanto, é muito interessante. O INEGI nesse sentido não é muito diferente, eu de facto tenho aqui mais do que uma perspectiva, porque sendo um centro de tecnologia e inovação, nós na verdade o nosso propósito é aportar valor à indústria, não é, aos nossos clientes e às entidades com quem desenvolvemos projetos e portanto desse ponto de vista somos uma empresa ou um instituto igual a outro qualquer, portanto temos mais de 300 pessoas neste momento, o que significa que nós temos toda aquela estrutura típica e clássica de, ora bem, se há, e em termos legislativos existe, o número mínimo de horas de formação que têm que ser ministradas, então nós também olhamos para isso, olhamos para as nossas pessoas, olhamos para aquilo que são as suas necessidades que vêm bottom-up e que vêm via o clássico sistema de avaliação de desempenho ou as necessidades que os responsáveis de cada equipa nos dizem que a equipa tem, mas depois também temos no âmbito estratégico, e é o primeiro ano em que o temos, um plano de formação mais estruturado com uma camada que vem de cima para baixo, não é? Ou seja, uma camada em que nós dizemos, ok,
para além do pão com a manteiga e das competências que de facto temos que desenvolver no dia a dia, mais técnicas, mais tecnológicas, mais operacionais, mais ligadas às funções, há aqui uma camada também tecnológica ou então estratégica, mas comportamental, porque é muito relevante também falar sobre isso, sobre a contínua evolução E o Nuno falava disso, não é? Que o perfil do colaborador mudou de uma forma drástica nos últimos 10, 15 anos, não é? Vocês vão falar um bocadinho de tudo, não é? Vocês, o Nuno, quando falou, é verdade, falou dos dois mundos. Portanto, nós culturalmente também ambicionamos determinadas coisas e, portanto, com certeza temos de estar todos em contínua evolução e também nesse âmbito é importante definir os blocos de formação do ano. Portanto, nós, neste momento, em termos de plano de formação anual, falamos de uma dinâmica mais de competências fundamentais, uma dinâmica de competências funcionais, uma dinâmica de competências mais associadas à tecnologia e às componentes mais técnicas. Portanto temos tudo isto, sendo que tudo isto é barrado ou tem aqui uma linha acima muito importante que é a linha da liderança e da gestão, ou seja, continuamos continuamente a apostar na evolução e no desenvolvimento das nossas lideranças, que é muito, muito relevante. Esta é a perspectiva do INEGI enquanto vai à empresa no Instituto. Há uma outra perspectiva, portanto o INEGI como sendo aqui claramente um instituto de interface entre a academia e as organizações, os nossos clientes, os nossos parceiros, as empresas. Na verdade também temos aqui uma outra dimensão, que é muitas vezes nós surgimos como entidade formadora, ou seja, nós surgimos como uma entidade que não só ajuda a resolver um problema e aporta valor técnico ou tecnológico, desenvolvendo uma solução e ajudando os engenheiros do cliente a desenvolver uma solução adequada ao problema ou desafio colocado, mas também aparecemos mesmo desenhando programas de formação avançada, sejam eles na área de gestão industrial ou nas várias áreas da mecânica, ou na indústria 4.0 ou 5.0 ou na inteligência artificial. Portanto, fazemos aí também temos todo esse lado e aí vamos fazendo projeto a projeto e cliente a cliente, definindo aqui programas específicos e customizados às suas realidades. Muito bem. Obrigado, Marta. Já falaremos sobre essa questão, exatamente a vossa ligação ao exterior e às necessidades de formação do exterior, porque de facto é importantíssimo. Jorge, toda esta formação tem como foco o desenvolvimento, toda esta questão da formação e da ligação desta formação às necessidades das empresas tem como foco o trabalhador, não é? Dê-me, por favor, uma perspectiva de como é que, em termos digamos, da perspectiva do trabalhador, como é que se vê, como é que estão a ver esta questão da falta de competências para aquilo que o mercado necessita, da capacidade ou incapacidade que temos neste momento, como a Verónica e a Jéssica disseram, de não conseguimos encontrar pessoas com as competências que são necessárias, mas como é que vê isto no sentido do desenvolvimento do trabalhador e do desenvolvimento da carreira do trabalhador? Como é que enquadra isto, esta questão? Neste momento, em termos da aeronáutica e em termos de técnicos de manutenção da aeronáutica, o mercado mudou substancialmente. Antes da pandemia tínhamos um paradigma e a pandemia parou tudo, não é? Este mundo parou, houve pessoas que se reformaram, houve pessoas que mudaram de vida, porque a aeronáutica tornou-se um pouco mais instável, não é? E toda a gente percebeu que de um momento para o outro ia ter problemas, poderia vir a ter problemas, ninguém sabia, e houve pessoas efetivamente que mudaram de vida e acho que desapareceu muita gente do mercado. Como é um mercado muito concorrencial e global, completamente globalizado nos últimos anos, é muito fácil vir buscar pessoas a qualquer parte do mundo, pessoas que têm qualificação elevada. Nós em Portugal temos o problema grave de não termos os salários adaptados ao mercado internacional. E então é muito fácil vir recrutar pessoas a Portugal com experiência, com larga experiência, com bastante know-how e que facilmente ganham 2 a 3, 4 vezes mais do que o que ganham aqui em Portugal. E então torna-se muito atrativo e então em Portugal estamos com esse problema da retenção das pessoas. Aqui há dias uma diretora de recursos humanos de uma das empresas grandes nacionais perguntava-me: Jorge, como é que vamos contratar TMAs? E eu disse: olha, eu acho que tem que estar a pôr o foco no sítio errado. Para já tem que se preocupar em manter os que cá têm, que têm know-how e que conhecem a empresa, antes de ir tentar contratar outros. Porque senão qualquer dia nem sequer consegue formar em casa mais ninguém para ter a mesma qualidade dos que temos atualmente. É um pouco isto o paradigma neste momento. Mas é possível tentar ir buscar as pessoas que, entretanto, não as que se reformaram, mas aquelas que mudaram durante a pandemia
vida ou que tentaram, ou foram por outros caminhos profissionais? Neste momento, a maior empresa nacional do ramo está a tentar, com o novo acordo de empresa que se está a fazer, criar condições para que algumas dessas pessoas consigam regressar, mas não sei se vai ser possível. Não é fácil. Ok. Mas vocês têm um processo de formação complexo e tem uma vertente de compliance muito grande, além de todas as formações, digamos, mais transversais, tem um processo de compliance muito grande. Explique-me só um pouco desse processo, para nós também estarmos a par um pouco daquilo que é o processo de formação do mecânico, de um TMA, do técnico de manutenção aeronáutica, por favor, Jorge. As pessoas chegam à profissão por diversas vias. Infelizmente, a nível nacional, o ensino profissional regrediu nos últimos anos, porque há 3 anos atrás formávamos técnicos de manutenção de aeronaves e agora formamos mecânicos de aeronaves e material aeronáutico. Ou seja, depois não há interligação entre o ensino público e o ANAC. As pessoas não saem do ensino público com as competências para poderem ter uma carteira profissional, o que limita muito. Têm que investir a seguir noutra fase de ensino. Há empresas nacionais que formam técnicos de manutenção de aeronave, ab inícios, não é? 1 ano e meio, e que lhes dão formação toda e depois os recebem. E só que um técnico de manutenção de aeronaves, quando sai do curso de ab início, não está apto a fazer quase nada autonomamente. É o grande problema. Nós dizemos, e não é exagero nenhum, para termos um técnico de manutenção de aeronaves que seja uma pessoa válida, por exemplo, numa manutenção de linha, nós precisamos que ele tenha 10 anos de experiência e que se dedique e que vá aprendendo. Isto torna tudo muito complicado, não é? As pessoas, aliás, nesta nossa carreira, pessoas com 60 anos são atrativas para o mercado de trabalho, ao contrário de outras profissões. Aqui o know-how conta muito, porque é uma profissão que não dá segundas hipóteses. Nós não temos hipótese de errar uma segunda vez, na maior parte das ações que fazemos, não é? E é por aí. Obrigado, Jorge. Mais uma vez referiu a questão do on-job training e da vertente da formação in-house, que é essencial no nosso setor, é de facto essencial pela sua especificidade. Portanto, eu vou passar à Verónica e à Jéssica novamente para me explicarem um pouco esse processo, de facto, da formação in-house, do on-job training, de facto, como é que esse processo, vocês já há pouco falaram que, de facto, tiveram que recrutar muitas pessoas que sem as competências, pronto, digamos, básicas, e tiveram que as formar. Como é que esse processo decorreu? Se correu bem, ou digamos, se é um processo ou que melhorias é que vocês identificaram que possam ser desenvolvidas, porque depois vamos falar também um bocadinho de, ok, como é que podemos incluir aqui a academia nesse processo de upskilling e reskilling das pessoas, e aí depois também falarei um pouco com a Marta sobre isso. Mas, Verónica e Jéssica, como é que correu então? Expliquem-me um pouco melhor esse processo de integração das pessoas sem as competências básicas, mas também desenvolvimento das pessoas que já estão a trabalhar e que têm que criar com novas competências para além daquelas que têm, que são as básicas, por favor. Eu diria que ainda não correu, mas que está a correr. Muito bem. É mais por assim dizer. Portanto, ainda não podemos tirar uma conclusão muito séria de como é que isto está a correr. Mas lá está, como repeti anteriormente, tivemos que nos reinventar aqui um pouco. Então fomos buscar aqueles colaboradores com mais know-how, com mais conhecimento, com mais formação, que efetivamente tiveram uma formação no inicial muito mais adequada, muito mais exigente, né? Foram pessoas na altura quando o mercado da aeronáutica entrou aqui em Évora, houve um grau de muita exigência do IFP para integrar pessoas nesta formação, e sabemos também, porque falamos com os formadores, e sabemos que na altura a exigência também na formação em si para obter a qualificação era muito maior. Neste momento, não tendo assim tantas pessoas, essas expectativas baixaram-se um bocadinho, portanto... mas isto para dizer o quê? Acabámos por reinventar-nos um bocadinho nesse sentido de pessoas que tinham mais experiência, mais qualificações, a darem formação a essas pessoas que entraram, ok? Dedicarem-se, têm a função delas também, obviamente, mas sempre que temos esse pessoal novo, esse pessoal que não está qualificado, que não tem
qualquer noção absolutamente nenhuma do que é este mercado, entrar e começar primeiro com essa formação, que depois, conforme a função, achem adequado o período de tempo, ok? E depois continuar essa formação, mas em um contexto mais de trabalho, não é? Para também não ficarem muito presos só à parte teórica, não é? Ou que não é produtiva para nós. E depois entrarem em contexto de trabalho e realmente com os colegas mais experientes terem essa supervisão e ir avançando pronto, o conhecimento e na produção. Portanto, veja aí que há aqui uma coisa que de certeza é bastante cara ao Jorge, que vocês falaram, que é a identificação e retenção do know-how das pessoas mais velhas, não é? E depois transmiti-los aos mais novos, não é? Foi aquilo que vocês... Sim. Acabamos por dar um bocadinho esse desafio também às pessoas que já cá estão, não é? Porque a partir de certo ponto parece que também as pessoas sentem isso, não é? Precisam de um desafio e muitas das vezes quando saem elas dizem, vamos para um desafio novo. E então, ok, porque não criar um desafio novo dentro da empresa, não é? Vamos criar esse desafio para eles, de que forma também se sintam mais realizados, não é? E que sintam que, quer dizer, ok, alguém está a olhar por nós, sabe que eu tenho competências para isto, portanto vou dar o meu melhor para os próximos que vêm. Portanto, em vez de estarmos a criar esse desafio lá fora, pronto, nem sempre conseguimos combater isso, como é óbvio, porque já todos os colegas falaram sobre essa situação, mas tentamos reter ao máximo esse talento, que é um talento. Muito bem, obrigado. Nuno, eu vou passar para ti e vou-te fazer duas questões que têm a ver com uma com aquilo que o Jorge e a Verónica e a Jéssica disseram, que é as empresas, e nós sentimos isso também, as empresas antigamente havia uma necessidade de uma competência, procurava-se logo fora, e a Marta dizia isso, ou a tendência era muito procurar de imediatamente fora, mas neste momento, que era aquele exemplo que o Jorge deu àquela diretora de recursos humanos, que era o que a Verónica e a Jéssica estão a dizer, antes de mais temos que olhar muito para dentro, e para o desenvolvimento das pessoas que estão cá dentro. Pronto. Gostava de ouvir um pouco aquilo que vocês fazem, uma ideia sobre isso, e também que se tens algum conhecimento disso, tanto na Alemanha, o Jorge falava da incapacidade do nosso ensino técnico de transmitir as competências certas, por exemplo, um técnico de manutenção aeronáutica começar logo a ser mais eficiente na indústria. Tens alguma experiência sobre o ensino dual, ou podes nos dizer alguma coisa sobre o ensino dual na Alemanha, que é um exemplo que muitas vezes se dá sobre esse tipo de ensino? Bom, excelente questão. Eu ouvi com grande atenção o que o Jorge disse, porque achei curiosíssimo. No meu caso, eu não trabalho em aviação, trabalho em espaço, mas 80% ou 90% das normas são semelhantes. E aquilo que o Jorge disse é uma coisa engraçadíssima. O nosso técnico, a pessoa que aqui na Alemanha formou os nossos 2 técnicos jovens, é um senhor nascido em 1951, é exatamente a idade do meu pai, e com 72 anos, não só ainda trabalha connosco, como ainda tem disponibilidade para vir cá, e cada vez que há um novo técnico, ensinar às pessoas mais jovens algumas das coisas que ainda hoje só são feitas sob a supervisão dele. Ainda que nós, felizmente, desde 2018, começámos a treinar um segundo e depois um terceiro técnico, que hoje em dia já são quase completamente independentes. Uma coisa que o Jorge mencionou, e que, sobretudo, o Carlos conhece o Tiago Pardal, o meu patrão, o chefe do Grupo Omnideia, e que eu muitas vezes tenho que passar a noção para ele, é que na empresa onde nós trabalhamos aqui, quem chega nos primeiros 6 meses, a única coisa que pode fazer é aprender. Porque a probabilidade de fazer algo independente sobre o qual eu posso fazer qualquer tipo de billing é nula. E é normal, é perfeitamente normal. Não há absolutamente nada errado com aquela pessoa. Dos 6 meses a 1 ano depende já um bocadinho da capacidade e da autonomia que a pessoa tenha, mas mesmo assim é difícil. E de 1 a 2 anos, por exemplo, se for um técnico, ainda não vai fazer absolutamente nada que eu possa fazer billing. Serve isto para dizer que a retenção das pessoas que já cá estão e que têm competências é absolutamente fundamental. Mas o ponto onde eu queria, por exemplo, regressar a Portugal é que nem sempre é bem a mesma coisa. Se nós formos dar o exemplo do Grupo Omnideia em Portugal, muito mais virado para a parte de inovação e de investigação e desenvolvimento, há uma parte do processo que também beneficia da retenção de knowledge, porque há todo um processo para se fazer o que quer que seja uma nota técnica, seja qualquer desenvolvimento que seja feito de acordo com o que nós chamamos o método científico,
uma determinada hipótese tem que ser provada através de testes, é provada em testes que são repetidos muitas vezes, mudando apenas uma das variáveis para que não se mude várias coisas ao mesmo tempo e o próximo teste seja inconclusivo. Ainda que esta parte seja idêntica, a restante parte, por exemplo, daquilo que a Omnideia Limitada faz, não é tão dependente do processo como a nossa. Não está tudo formatado pelo processo. Por essa razão, a Omnideia, muitas das vezes, em Portugal, consegue ter pessoas cujo prazo médio de tempo na empresa é na casa de 2 anos e meio, 3. E nós aqui na Alemanha precisamos de algo muito mais constante. E felizmente para nós, o número médio de anos de retenção aproxima-se muito mais dos 5, 6. Uhum. Um outro ponto onde o Carlos me pediu algum feedback e que é um ponto muito engraçado é que o próprio processo escolar é completamente diferente na Alemanha de Portugal. E não há exatamente uma tradução, como muitas vezes não é o caso. A questão é que o ensino, aquilo que nós chamamos em Portugal de ensino técnico-profissional, aqui não se chama sequer ensino técnico-profissional e não é normalmente visto como uma segunda opção à faculdade. É muito diferente. A maior parte dos alunos nunca chegarão aqui na Alemanha à faculdade, pelo que é a maioria, pelo menos, dos alunos que chegarão ao 10º, ou aqui há um 13º ano, portanto ao 13º ano, ficarão normalmente por um estudo na casa dos 2, 3 anos, que tem uma vertente prática equivalente ao nosso técnico-profissional ou ainda maior. Ou seja, o mercado alemão forma muitíssimo mais técnicos do que ainda hoje, penso eu não tenho bem estatística na minha cabeça, mas eu acho que ainda é na casa de 65, 35, do que pessoas que algum dia farão uma universidade, já para não falar que há 3 tipos de universidades, há Fachhochschuls, há Hochschuls e só depois é que há as Technische Universität, ou seja, as universidades técnicas que têm um perfil mais idêntico ao nosso. A quantidade de pessoas que saem na Alemanha com uma formação meramente teórica, eu diria que é muitíssimo inferior àquela que acontece em Portugal. Obrigado, Nuno. Marta, estivemos aqui a falar de formação interna. Vocês também fazem, como disseste, formação interna, on-job training, a importância de formação contínua, mas há aqui uma coisa que vocês, Inês, também fazem, que é a formação para fora, ou seja, empresas irem procurar formação externa. Aquilo que nós sempre percebemos é que o nosso sistema de ensino está muito vocacionado para a formação inicial, digamos que saindo melhor ou pior para a formação inicial. E a grande questão, ou a pergunta de $1 milhão, como se costuma dizer, é como é que levamos essas competências que a academia tem para a formação inicial para a formação contínua, ou do long life training, digamos, tirando este peso do on-job training ou da formação contínua dentro da empresa, às próprias empresas, ajudando, portanto, as empresas nesse sentido. Vocês fazem algumas coisas dessas, é verdade? Quero que me expliques, por favor, um pouco como é que vocês fazem, como é que as empresas vêm ter convosco, sobretudo, como é que a empresa passa a informação das necessidades, que eu agora vou dar uma opinião pessoal, se me é permitido, acho que começa aí, muitas vezes, a falha, a capacidade das empresas de dizerem o que precisam. E, portanto, um pouco isto, como é que vocês fazem, como é que a empresa vos transmite as necessidades e depois como é que achas que conseguimos, ou como é que achas isto? Lá está, davas a resposta a $1 milhão. Como é que conseguimos transformar esta capacidade da academia para a formação inicial para ajudar as empresas na formação contínua? Sim, eu começando por esta ponta final, pela última, portanto, o INEGI recebe anualmente uma média de, portanto, no ano de 2022 para 2023, nós recebemos para aí uns 100 alunos entre aquilo que são os pequenos estágios de um mês no âmbito das licenciaturas, mais na área da engenharia, alunos que estão basicamente a fazer a sua tese de mestrado, ou então alunos que estão em bolsas em projetos particulares a ajudar-nos a desenvolver e a executar qualquer coisa dentro de um projeto, seja ele nacional ou europeu. O que acontece é que, basicamente, ao fazer isso e ao receber estas 100 pessoas, nós mostramos ou demos a oportunidade de elas fazerem um pouco daquilo que havia para fazer, ou seja, de porem as mãos na massa, não é? Como costumamos dizer. Ou seja, e o Nuno até disse isso muito bem há pouco, que disse, até falou de percentagem das pessoas que tinham cursos teóricos, não é? É mesmo isso, ou seja,
no fundo, saem com a formação fundamental, que é super relevante e importante na nossa atividade INEGI, porque na verdade nós falamos de tecnologias muitas vezes que não existem, não é? Ou que se sabe que vão existir, ou que têm níveis de maturidade tecnológica muito baixos, e portanto de facto nós precisamos dessas pessoas e precisamos desse fundamento e desses no fundo alicerces muito bem estruturados. E aí temos faculdades como a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, tenho que dizer, que de facto nos conferem aqui muita confiança, também o Instituto Técnico, pudéssemos ter mais pessoas do técnico também as teríamos, mas o tema da mobilidade, e como sabemos, daria toda uma outra, todo um painel, mas também há um tema, não é? Pronto, e portanto aí a nossa forma de ajudar a materializar e no fundo a ensinar aquilo que a faculdade não ensina, provavelmente é abrir as portas e deixar os alunos virem para cá, experimentarem nos laboratórios, como eu costumo dizer, fazerem explodir coisas, pronto, e portanto andarem por aqui a ajudar-nos e a aprender e a ver como se faz. Naturalmente com um propósito também do nosso lado, que é um talent scouting contínuo, não é? Portanto, nós naturalmente destes 100, a nossa ambição é converter 30% deles em contratações no INEGI, portanto isto de facto acontece, o que também nos deixa felizes. Depois do lado das empresas e como é que aparecem as necessidades de formação. Elas na verdade aparecem de várias formas. Primeiro, há um tipo de formação que o próprio INEGI, portanto, apregou e áreas de formação que nós temos, ou seja, há aqui áreas naturalmente em que nós somos mais reconhecidos, desde logo os materiais compósitos, a gestão industrial ainda remetendo ao início do INEGI, que continua a ser uma vertente em que estamos muito presentes. A energia tem crescido muito e aí dentro da energia, por exemplo, o tema do hidrogênio. Portanto, nós vamos nos adaptando e vamos também criando competências à medida daquilo que são as necessidades do mundo e em especial do país, não é? Naturalmente, porque é esse o nosso grande propósito e missão de vida, portanto é aportar valor à indústria nacional, não é? Essencialmente, ainda que estejamos depois envolvidos em projetos europeus e olhamos para as tendências daquilo que são as tendências do mundo. Mas enfim, isto para dizer, portanto pode vir daquilo que são a formação que nós temos em catálogo e que as próprias organizações dizem, sim senhor, gostava de fazer isto, vou mandar 2 ou 3 profissionais para fazer, ou então vêm de necessidades específicas. Como é que acontece? Nós temos uma equipa já grande que queremos que seja cada vez maior de desenvolvimento de negócio, que no fundo quando se dirige às organizações e quando vai atrás das organizações para resolver um desafio específico, muitas vezes o que traz é um levantamento de necessidades daquelas que as pessoas que estão na organização até reconhecem e daquelas que as pessoas não reconhecem, mas que nós achamos que podiam aportar valor, que era o que dizias, Carlos, sobre às vezes nem as próprias organizações e nós incluídos sabemos exatamente o que é que precisamos a cada momento, não é? E, portanto, na verdade, muitas vezes nós identificamos isso e depois então temos uma equipa interna que se dedica apenas à formação avançada e a programas executivos, que desenvolve o programa à medida daquilo que a organização precisa. E, portanto, hoje em dia já temos também esta resposta a dar ao mercado. Gostava só de dizer uma coisa que nós temos falado de muita coisa muito interessante e o tempo é curto, portanto, há 2 tópicos que vários falaram que eu gostava só de trazer, que é primeiro, esta necessidade premente de integrar nas organizações pessoas que estariam fora daquilo que é o range ou a vida útil, se é que há uma vida útil, mas que nós olhamos para a vida do trabalho como uma vida útil, e o Jorge falou e o Nuno também de pessoas que são entidades, que têm imenso conhecimento, e também a Verónica e a Jéssica, desculpem, também falaram, de pessoas mais velhas que têm todo esse conhecimento e trazê-las e quem sabe até reintegrá-las de novo. Portanto, nós temos que pensar um bocadinho nisto, porque a vida e o trabalho representa, e eu como psicóloga tenho de dizer isto, né, representa para as pessoas normalmente um sentido de utilidade muito prático e portanto é difícil deixar o trabalho, é difícil deixar de trabalhar e as organizações têm que ter bons programas para, aproveitando aquilo que são as competências que essas pessoas têm, também dar-lhes um sentido de utilidade, naturalmente diminuindo aqui o ritmo e essa parte. E queria também dizer uma outra coisa que tem a ver com o reter, não reter, como é que a gente faz esta coisa. Bom, eu acredito que não há bem uma retenção, há mais um tentar que a organização seja tão boa para as pessoas que elas queiram ficar, porque a gente não consegue agarrar as pessoas, não é? Portanto não há muita maneira, e também a formação aí pode ser um veículo muito interessante para conseguirmos fazer isso. Temos é que ouvir as nossas pessoas e nós dar formação só no que nós queremos, se calhar ouvir também aquilo que elas querem fazer e portanto se calhar também é um tema que têm falado e que eu também acho importante. Obrigado, Marta. E de facto não temos já muito tempo porque muito mais haveria para falar, mas não vou deixar quero falar de facto com o Jorge para perceber até agora e
eu que sou diretor de uma empresa, ou não também, a Marta tem, e a Verónica e a Jéssica também, um pouco de responsabilidades corporativas, mas de facto é extremamente importante ouvir o Jorge sobre esta questão de a perspectiva do trabalhador e duas perspectivas, Jorge. Aquela que lançaste há um pouco é, de facto, as pessoas mais velhas, a importância da identificação e da retenção desse know-how. Como é que as pessoas veem isso? Como é que estas pessoas mais velhas se estão dispostas? Eu tenho certeza que sim, desculpa adiantar a tua resposta, mas que se estão dispostas, estão interessadas. E eu vou dizer só, não é a minha função aqui neste painel estar a contar histórias, mas vou contar uma história que para mim diz muito sobre isto. Aqui a Sierra há uns anos levou um senhor, um TMA, Jorge, que trabalhava numa empresa em Tires, de 80 anos, que tinha o 4º ano, e levou para falar com os alunos de aeroespacial, portanto a nata da nata, do técnico. E aquilo que esse senhor, com a antiga 4ª classe, com 80 anos, mas que trabalhava desde os 11 anos em aviões, ensinou àqueles alunos que são a nata da nata, foi fabuloso. Fabuloso. Eles, infelizmente o senhor até já faleceu, mas eles aprenderam, portanto, os alunos nata da nata aprenderam com o senhor que tinha a antiga 4ª classe. Portanto, isto diz muito sobre o processo de transmissão de conhecimento das pessoas mais velhas sobre isso. Eu tenho, portanto, gostava de ouvir o Jorge sobre isto, que tenho ainda uma outra pergunta para falar. Jorge, as pessoas estão de facto disponíveis e interessadas, não? Estás sem som, Jorge. Peço desculpa. Na minha perspectiva, na perspectiva do sistema, aquilo que limita um pouco a reintegração dessas pessoas tem a ver com isto ser uma área em que se trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia, nomeadamente na aviação civil. E essas pessoas eventualmente seriam aproveitadas mais numa perspectiva da formação nas áreas onde se trabalha com horários mais normais, considerados mais normais, porque embora as pessoas estejam bem em termos de cabeça normalmente, não é? E que consigam aportar o valor que se lhes dá, têm o problema físico, não é? As pessoas já não conseguem, com 60 anos, andar a fazer turnos rotativos de 24 horas, 4 dias on, 4 dias off, 4 dias a trabalhar, 2 em casa também, os vários horários. É mais complicado e as noites, não é? É mais complicado essa situação. Mas se as pessoas forem integradas no sítio certo, nós temos, na maior empresa nacional do ramo, tivemos pessoas a dar formação até aos 70 e muitos anos, e com muita qualidade. Até tivemos o caso de um senhor que conseguiu dar formação num avião que nunca trabalhou. Quando se reformou, esse avião ainda não tinha chegado à TAP. E ele conseguiu dar formação sobre esse avião durante mais de 10 anos e com uma qualidade muito, muito boa. Portanto, nós no sistema tentamos promover isso também e até no nosso congresso anual tentamos sempre incluir um dos oradores ser uma das pessoas que nos vem transmitir a experiência do que é que foi a vida de TMA. Temos tido casos de sucesso e tem sido interessante e é bom que se consiga transmitir e passar essa experiência. E achas que os mais jovens estão disponíveis e também têm interesse em absorver essa informação, essa formação dessas pessoas mais velhas, e as próprias empresas também estão atentas a isso ou começam a estar mais atentas a isso, na tua opinião? Eu não vejo, eu acho que aí nos últimos anos eles fizeram um caminho inverso, as empresas. Acho que não estão muito despertas para essa situação, infelizmente. Muito bem. Olha, estamos aqui a falar de formação contínua, on-job training, que as empresas dão, mas na perspectiva do trabalhador, de facto é importante ter essa formação contínua dada pela empresa. Mas como é que se enquadra, por exemplo, mas o trabalhador tem as suas, como disseste há pouco, as suas ambições de carreira, nem que seja também questões salariais, que são importantíssimas, obviamente, para o nosso dia-a-dia. Na perspectiva, como é que se enquadra, ou qual é o mix ideal entre desenvolvida pela empresa e a formação, digamos que desencadeada pelo próprio trabalhador, que o próprio trabalhador procura para o seu desenvolvimento e progresso de carreira. Qual é o mix que achas que certo, se existe naturalmente, mas como é que entendes isto, enquadras isto, formação dentro de casa, da empresa, e formação externa
desenvolvido pelo próprio trabalhador? As empresas, por norma, dão a formação adequada às necessidades. Tipos de avião, formação e as formações que são obrigatórias e que são internacionalmente obrigatórias, não é? As qualidades, os fuel tank safety, essas coisas todas, os fatores humanos, as empresas dão isso tudo. Depois, há um leque grande das pessoas do mercado nacional que, devido à facilidade que há a ir a outros países fazer formação de outros tipos de avião e de motor que nós não temos cá, as pessoas estão apostadas em enriquecer a sua carteira profissional cada vez mais e são cada vez mais atrativas, porque se aqui em Portugal nós já tínhamos pessoas com um nível bastante bom, agora vamos ter sempre melhor nesse aspecto. A dificuldade que eu vejo aqui é que se nós não tivermos as pessoas, se não conseguimos ir retendo as pessoas, nós vamos conseguindo sempre formar as pessoas pior, porque com menos qualidade. E isso é um desafio que deviam de olhar para ele de outra forma. Obrigado, Jorge. Eu já tenho aqui o Francisco para temos que acabar, até porque se eu iniciasse uma nova ronda de perguntas, que tenho aqui outras, muitas mais, é verdade, não teríamos tempo para toda a gente. Carlos, eu sei que vocês também foram injusto porque roubámos aqui ainda algum tempo. Portanto, em 5 minutos, se quiseres fazer uma ronda final, fica à vontade. Não, eu julgo que podemos pedir aqui uma conclusão a cada uma das pessoas de 1 minuto, e a conclusão que peço é qual é a perspectiva mediante a inversão da pirâmide demográfica, e a Marta dizia uma coisa que para mim é interessante como consultor de recursos humanos, que é as pessoas falam primeiramente de recrutamento, quando se fala de políticas de recursos humanos, e nós na QSR temos tentado esbater essa perspectiva. E toda a gente falava, antes de olharmos para fora temos que olhar para dentro. E a Verónica, a Jéssica falavam disso. Marta, eu aqui vou começar por ti, que és, digamos, e depois peço à Verónica e à Jéssica, que são pessoas que trabalham mesmo nos recursos humanos, que é como é que se faz este switch, muitas vezes mental, de antes de olharmos para fora, vamos olhar para dentro e desenvolver aquilo que o Jorge sublinhou tanto, que é vamos olhar para dentro e reter as pessoas que cá temos antes de recrutar para fora. Como é que se faz? E, de facto, o processo de formação é essencial para isso. Como é que se faz esse switch mental dentro das empresas? E vou terminar depois num CEO, que é para Faz sentido. Sim, porque eles são às vezes os que se portam pior. Bom, mas... Força! Mas muito bem, eu acho que o tema é, todos nós escrevemos na nossa missão hoje em dia, as pessoas estão no centro de tudo o que fazemos. Eu não sei se nós estamos conscientes de que é isso ou é não ter organizações, não é? Porque de facto as organizações não são senão pessoas, portanto é obrigatório olharmos para as pessoas, porque sem isso nós não temos organizações. E portanto, como é que isto se faz? O que se tem que fazer temos que relembrar continuamente a organização sobre isso. Relembrar que ou vivemos isso ou ficamos sem pessoas. Eu fiquei extremamente preocupada com o que foi aqui dito sobre esta função de técnico de manutenção de aviação, que não é uma função que eu tenho aqui no meu portfólio de funções, mas fiquei extremamente preocupada, porque se estamos a falar de uma formação inicial, e dou isto como exemplo, de 10 anos para ter um profissional nessa área, nós não vamos ter pessoas 10 anos nas organizações em média. Sim. E portanto é um problema muito disruptivo, ou seja, o paradigma tem que mudar e nós temos que ser muito disruptivos nas organizações. Pronto, não nos sei nada de novo, mas é isto. É importante. Verónica e Jéssica, a vossa opinião sobre como é que fazemos este switch? Então, neste momento nós trabalhamos muito na formação, como foi falado aqui, investimos muito em formação e na retenção dos talentos mais antigos que nós temos, que é onde está quase o cérebro da instituição. Penso que é o mais importante neste momento. Falamos muito em recrutamento porque também passa pela nossa maior dificuldade nos dias de hoje. E como já foi dito várias vezes, penso que a formação acaba por ser muito importante para reter pessoas e para não deixar ir para outras empresas, para outros países e acaba por ser difícil recrutar novos talentos que não têm as capacitações que os que nós já temos neste momento têm. Sim. Não sei se queres dizer. Muito bem. Nuno, eu vou acabar com o Jorge, já que vamos, como a Marta disse,
temos é que olhar para as pessoas e as organizações são feitas por pessoas. Portanto, vou pedir-te umas palavras sobre representando quem normalmente se porta pior, como já se disse aqui. Não, mas fora de brincadeiras, há aqui um problema de inversão da pirâmide demográfica, de facto. Não há pessoas para recrutar, e sobretudo. Como é que tu sentes que as empresas também estão a mudar nessa perspectiva de tentar olhar mais e melhor para as pessoas? Eu, para falar num minuto, tenho que pôr aqui o stopwatch, senão não dá. Carlos, eu gostei imenso de uma coisa também que o Jorge disse e que depois a Marta também referiu, e eu quero acabar quase com uma espécie de um desafio, com uma parte que eu intuí no início e que vou deixar agora no final. Uma das maiores diferenças que nós temos de sentir aqui na Omnideia, sobretudo quando recrutamos pessoas mais jovens, é algo muito parecido com o problema que o Jorge tem, em relação aos 10 anos então necessários para um técnico de aeronáutica, e que nós temos no mercado de espaço de forma clara. Muitas das vezes, entre o início de um projeto que nós vamos fazer para o espaço e esse projeto chegar ao seu objetivo, seja, por exemplo, a missão de Júpiter, seja o que seja, estão 10, 15 anos. No caso do James Webb Telescope estiveram 25. Houve pessoas que fizeram carreiras inteiras no James Webb Telescope e quando saíram da NASA ele ainda não tinha sido lançado sequer. E uma das coisas que nós temos tido como um desafio enorme com a nova geração é, independentemente do que nós lhe vamos pagar ou não, é termos pessoas que se juntam à nossa organização com 27, 28, 29 anos e a quem nós explicamos isto e que eles dizem: então eu não sei se esta é a área que eu quero para mim, porque eu não posso esperar tanto tempo, eu não sei se quero fazer parte de algo, que vou fazer o commitment agora com 28, 29 anos e que vou sentir os frutos disso quando tiver 42, 43, quando eu nem sequer sei minimamente se vou fazer parte da vossa organização quando tiver essa idade. E este ponto eu acho que daria um completamente novo quadro de discussão, mas para nós é talvez, enquanto Grupo Omnideia, um dos maiores desafios que nós neste momento enfrentamos. Muito bem. Francisco, temos aqui já um ponto para o EAD Career Days do próximo ano. As pessoas estão convidadas e Francisco aponta isso. Jorge, eu vou-te perguntar isso. Ou seja, será que os trabalhadores com 28, 29 anos não querem ter carreiras de 10, 15 anos nas empresas? Eu sei que os TMAs é uma profissão muito específica, mas será que não querem? O que é que vocês, como representantes dos trabalhadores, têm a dizer sobre isto que o Nuno disse também? Olha, o paradigma é um pouco diferente, que é assim, se as pessoas tiverem de facto condições para ficar cá, as pessoas vão querer ficar, porque as pessoas gostam das empresas, não gostam é de ser tratadas como foram tratadas nos últimos tempos, porque as empresas tentaram sobreviver e esqueceram-se das pessoas completamente. Eu posso-vos dizer que uma das empresas maiores nacionais, quando as pessoas foram todas de layoff, o departamento de ação social foi de layoff também. E quem é que teve que fazer a parte da ação social com as pessoas? Fomos nós, os sindicatos. Tivemos que aludir nessa altura. E, portanto, as pessoas foram um pouco esquecidas nessa fase e agora é um pouco difícil de recuperar outra vez a confiança das pessoas. Mas nos técnicos de manutenção de aeronaves nós temos uma particularidade que é: as pessoas têm dificuldade e só abandonam as empresas quando se torna insustentável o seu futuro, até quando se começa a tornar insustentável financeiramente o seu futuro, porque as pessoas gostam do país, o país tem umas potencialidades enormes que não são exploradas em termos de aeronáutica, como deviam de ser. Nós temos um aeroporto de Beja que tem ótimas condições e que podia ter lá mais empresas a trabalhar e que não tem, infelizmente. Nós propusemos, inclusivamente, à maior empresa nacional que lá tivesse um hangar já nessa altura e não tem, infelizmente. Não tem essa visão e, portanto, eu acho que o paradigma aqui é um pouco diferente nesse aspecto. E o que nós costumamos dizer é que as pessoas vão embora, mas as empresas não saem delas e continuam a defender as empresas e as pessoas que cá ficaram vão-se embora porque não têm outra hipótese. É mesmo assim. Obrigado, Jorge. E como disse, obrigado tivemos aqui, digamos, o lançamento do Career Days do 2024 com estas questões todas. Francisco, passo para ti então e mais uma vez agradeço a todos os nossos convidados, Marta, Verónica, Jéssica, Nuno, obrigado. Exatamente, obrigadíssimo Carlos, e obrigado a todos os oradores. Nós tivemos aqui mais uma sessão muito interessante e que eu penso que contribuiu bastante e no fundo foi ao encontro também do que a anterior sessão
tinha mencionado, portanto, esta questão da retenção dos talentos também é muito, muito importante, e já ficamos aqui com algum mote para o próximo ano, é verdade. Portanto, novamente, muito obrigado a todos. Para a audiência, novamente peço desculpa aqui pelo atraso, mas ainda assim conseguimos apanhar algum tempo. Nós voltamos dentro de 30 segundos para o anúncio dos vencedores do Demo Day. Até já.
vivo. Olá a todos, estamos de volta, ainda não para anunciar o vencedor, mas apenas para dizer que a discussão está ainda a ser um pouco mais demorada, mas contamos de fazer o anúncio dentro de breves momentos, portanto fiquem connosco, certamente que nos próximos segundos já teremos a possibilidade de anunciar o vencedor do Demo Day e o terceiro e segundo classificado também desta iniciativa. Até já. E agora sim, vamos então anunciar o vencedor do Demo Day. Eu vou passar a palavra ao Eduardo Couto, da BTI, para anunciar então o vencedor, ou os vencedores, se quiserem, desta iniciativa. Eduardo, força. Olá a todos, obrigado Francisco pela passagem. Olá a todos, mais uma vez, é um prazer enorme agora anunciar os 3 vencedores. Antes de mais, queria realçar o trabalho desenvolvido por todos ao longo deste tempo. Foi com grande prazer que eu pude acompanhar todo o vosso processo, toda a forma como foram explorando os problemas, as soluções, o vosso mercado onde estavam a atuar. É um trabalho realmente que exige muita dedicação, pois exige que vocês aprofundem muito os vossos temas e foi realmente gratificante ver o resultado disso. Obviamente que isto é só o primeiro passo. Estou muito curioso para saber o que é que vai acontecer a estes projetos. De certeza que há muitos aqui, há muitas pernas para andar nestes projetos e vou estar muito curioso para assistir no futuro. Passando agora para o momento mais esperado. Queremos então começar por anunciar aqui o terceiro lugar, que é Algachel. Muitos parabéns. Vocês ficaram em terceiro lugar neste programa, neste pequeno concurso. O valor do prémio 200 €. Espero que o aproveitem bem. E agora, sem mais demoras, vamos já passar aqui para o segundo lugar. Não temos aqui som de tambores. Vamos simular, vamos fingir que temos. Então, o segundo lugar é Luz ao Blue Wave. Muitos parabéns. Ficaram aqui em segundo lugar, não é? O valor do prémio 300 €. E o primeiro lugar, vamos então agora ver o grande vencedor. Vocês são todos grandes vencedores, já para já, não é? Mas pronto, nesta pequena competição que criámos aqui para hoje, o primeiro lugar então é a Azular. Muitos parabéns, Bárbara e António, vocês ficaram em primeiro lugar. Quero-vos dizer também que isto foi tudo muito renhido, não foi fácil tomar esta decisão, estiveram todos muito bem e é com grande prazer que agora me despeço e certamente continuaremos todos em contacto. E passo agora então a palavra à Maria Mendonça da AED Cluster. Muito obrigado a todos e estaremos em contacto certamente. Obrigada, Eduardo. Penso que o importante é começar por agradecer à BTI e às equipas que participaram nesta iniciativa, nesta atividade 3 do projeto Mariar, Capacitar para Empreender.
Foi bom ver o vosso esforço, certamente não terá sido fácil ser inovador, procurar novas ideias e tentar ajustá-las aqui àquilo que nós tínhamos previsto para esta atividade do projeto. Não posso deixar de vos agradecer a todos os membros das equipas que participaram no concurso, de agradecer à BTI todo o esforço que foi realizado para a conclusão com sucesso desta atividade. Sabemos que também não foi uma atividade fácil de desenvolver, com muitas ideias e equipas, trabalhar com várias universidades, com vários alunos, foi certamente algo que requeriu da vossa parte um esforço. Quero agradecer à Ana e ao Eduardo por isso. Quero agradecer também aos membros do consórcio Mariar, portanto, à Fórum Oceano, aos nossos parceiros Fórum Oceano e também a toda a equipa AED que tem acompanhado o desenvolvimento deste projeto. E também quero aproveitar para agradecer à QSR todo o acompanhamento nas outras atividades deste mesmo projeto e também à MJC pelo acompanhamento e avaliação do mesmo. Este projeto para nós, Cluster AID e para o Cluster Fórum Oceano, foi um projeto de vital importância. Os recursos humanos, a capacitação dos recursos humanos para estes dois setores é fundamental. Iniciámos com este projeto um caminho que nós prevemos que ainda seja longo, mas acaba por ser muito gratificante e temos hoje aqui o exemplo disso e que queremos que realmente transmita, que dê resultados e que nos dê aqui boas perspectivas para o futuro ao nível da capacitação dos recursos humanos destes dois setores. A todos vocês, muito obrigada por terem participado no projeto, muito obrigada pelo Demo Day e pelo concurso de hoje. E certamente haverá novas oportunidades para desenvolvermos mais atividades de capacitação. Obrigada a todos. Obrigado, Maria, e obrigado a todos, obviamente, todos os envolvidos. Resta-me então fechar o dia. Acho que fechámos aqui com chave de ouro, porque falámos muito sobre reter os talentos, atrair os talentos que temos, e nada como uma iniciativa destas para, de facto, reforçar essa mensagem e termos aqui uma prova que estão a ser feitas coisas, efetivamente, para atrair os talentos, para reter os talentos e para seguirmos em frente no caminho do desenvolvimento e para que os próximos recursos humanos continuem a acrescentar valor ao setor aeroespacial, mas neste caso também do mar, obviamente. E, portanto, agradeço a toda a audiência que nos está a acompanhar e que nos tem vindo a acompanhar digitalmente e espero contar, obviamente, com todos para o próximo ano. Muito obrigado a todos. A plataforma do evento vai continuar aberta, portanto, qualquer pessoa que queira voltar à plataforma do evento para rever conteúdos, seja de hoje, seja de ontem, seja de terça-feira, das conferências, das Sustainable Aviation Talks, do Careers, fiquem à vontade, a plataforma estará aberta. Portanto, alguma coisa também, a AED tem as portas abertas para qualquer questão, dúvida, apoio. Portanto, muito obrigado a todos e vemo-nos no próximo ano. Obrigada, Francisco. Até à próxima. Obrigada a todos. Obrigado a todos. Obrigado.